Bueno, hoy sin ningún contratiempo arrancamos puntualmente a las 17 en Paraguay. Esta es nuestra tercera sesión del curso de Economía Feminista sobre tópicos especializados, un curso que como siempre repetimos en todas las sesiones, nos da mucho gusto ofrecer desde la Tindad, así que esperamos también para ustedes sea de mucho provecho. Bueno, sobre tópicos especializados porque precisamente son tópicos que entendemos no pueden quedar fuera de ningún análisis que intente entender. Creemos que no solamente la economía de nuestros países, sino las formas en las que nuestros estados también se van relacionando con los diversos grupos de personas, van estableciendo vínculos y, y nuevos vínculos o la renegociación de los vínculos con los organismos multilaterales eh, y en ese sentido, eh, la influencia que tienen para el delineamiento, digamos, de las políticas a nivel nacional, regional y los impactos específicos o efectos, como quisiéramos llamar, sobre las mujeres, las diversidades, las disidencias en particular. En la primera y la segunda sesión, bueno, recordarán, estuvimos trabajando sobre primero los instrumentos de derechos humanos vinculados a la deuda y ya con Verónica fuimos ahondando más en los mecanismos, en las estrategias, en los impactos que esto van, en, y sí, los impactos que generan las deudas, digamos, en múltiples sentidos, en múltiples poblaciones y de manera multidireccional, ¿verdad? Dando continuidad a nuestro programa, hoy vamos a contar con la presencia de Lena Lavinas. Lena va a dar hoy la clase en portugués, así que tienen todos, si se fijan, y todas a disposición un mundito ahí abajo en el Zoom que dice interpretación y ustedes pueden habilitar para escuchar la traducción simultánea, que agradecemos mucho a la Tindad que nos haya podido facilitar eh, esta posibilidad, ¿verdad? De poder contar con la traducción simultánea y la posibilidad de que Lena pueda expresarse en su idioma materno. Bueno, Lena, si querés te presento y después ya te cedo la palabra con la Favor. misma dinámica que todas las clases anteriores. Vamos a tener una clase en un momento expositivo de presentación del tema de 1 hora y cuarto, 1 hora y 10 aproximadamente. Gigante, pero sin Por medida favor, por favor, los específica, micrófonos. previo a la planificación, bueno, saber los lugares a los que vamos a ir, conocer generalidades del territorio. Ahí pude silenciarme. Favor, aprovecho que puedan, por favor, apagar sus micrófonos. Ahí estoy silenciando, Elena, un ratito. Bueno, buenísimo. Ahora sí voy a presentar a Elena, que como le estaba diciendo, como las dinámicas de las clases anteriores, vamos a tener un momento positivo de 1 hora y cuarto aproximadamente, 1 hora y 10, y luego vamos a dar lugar a las preguntas. La idea es que puedan también durante la clase ir compartiendo en el chat sus preguntas, sus inquietudes para poder retomarlas y recuperarlas en la instancia de preguntas al final de la clase. Ahora sí, te presento, Lena. Ella es economista, se desempeña como profesora titular, digo bien, de Economía al Bienestar del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Fue profesora de la Universidad de SOAS, Londres, profesora asociada entre el 2021 y 2022, miembro de la School of Social Sciences at the for Advanced Study at Princeton. Fue profesora invitada en las universidades de París 3, Princeton y California, Los Ángeles, y miembro de del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Berlín. Es investigadora asociada del Instituto Latinoamericano de la Universidad de Berlín también y autora de numerosos artículos, cuyo libro más reciente se titula La toma de control de la política social por la financiarización, la paradoja brasileña, que les vamos a estar compartiendo durante la sesión para que puedan tenerlo a mano y revisarlo en la medida que tengan tiempo y disponibilidad de poder profundizar sobre el caso brasilero en particular. Bueno, Elena, el espacio es tuyo, estamos aquí atentas para escucharte.
Obrigada, muchísimas Muchas gracias. gracias, Montserrat. Yo voy a hablar portuñol Montserrat, por 2 minutos para voy a hablar agradecer a portuñol en todos 2 minutos estarem acá. solamente En para particular, agradezco agradecerles a mucho todos. a Montserrat y a Verónica por la invitación. Les quería pedir disculpas porque hablo portuñol, no es muy bueno, entonces Me es disculpo porque una hablo gentileza muy portuñol grande y no es muy bueno. de las Ha sido organizadoras de este genial curso, que de las estas clases, organizadoras de este curso, garantizaron la traducción. Yo estoy muy contenta, es más fácil, pero yo creo que es mejor para ustedes de claro, es más fácil comprender, de y es mejor entender para el ustedes que español de puedan calidad y no mi entender un portuñol. español de calidad y no Entonces, mi muchísimas portuñol, que gracias es la por todo combinación del eso y portugués y el por me español. recibir acá. Muchas gracias Vamos a por todo empezar. eso y Yo creo por que la recibirme aquí. temática de la financiarización es Yo muy creo que la importante temática y agora de eu vou la falar em del português, porque ela financializamiento reflete es o muy importante momento da porque reestruturação do refleja un momento de capitalismo la contemporâneo. reestructuración del Uma capitalismo reestruturação que contemporáneo, começa no una final dos reestructuración que anos inicia 60, a início dos fines de anos los años 70, 60, e inicio de que los desde 70, então y vem desde passando e entonces vem aportando mudanças ha muito contribuido con profundas muchos no cenário, cambios não apenas dos bastante países profundos en el ricos, dos escenario, no países solamente de los desenvolvidos, mas países também ricos y nos países desarrollados, periféricos, sino em particular también nos países de renda de média. los A países de gente pode dizer ingresos hoje que medios. nesse Hoy quadro podríamos de decir que en este financiarização marco de é uma mudança estrutural do financiamiento regime de acumulação existe un cambio capitalista, onde estructural os ativos, del e em particular capitalismo os ativos donde financeiros, los activos ganham relevância financieros sobre a han esfera da ganado produção. relevancia en E la o que eu esfera de la resolvi fazer producción. na aula de hoje, Lo e que eu voy a já hacer ponho en aqui esta sesión, dois livros para vocês tengo poderem aquí 2 libros consultar. para que O puedan livro da ustedes hacer esquerda las é um livro que foi consultas necesarias. En publicado la há mais ou izquierda menos es un 3 anos libro atrás, publicado 4 hace anos 3 años o 4 em años Londres, por en conjunto de Londres amigos, e é por un grupo de handbook sobre amigos. financiarização, é Es excelente, un tem libro até sobre artigo meu lá dentro, e eu financialización, vou perdón, disponibilizá-lo para y vocês, porque eu tenho se lo PDF, voy e eu quero a também dar a anunciar esse ustedes. novo Tengo el livro que vocês PDF estão vendo do lado y direito. también É um tengo el livro que vai otro ser libro a la lançado derecha amanhã, um que livro será que eu lanzado coordenei com outros mañana, colegas. Tem que 65 puede autores, hacer con otros 35 artigos, colegas e de além do muchos livro autores, impresso, que é 35 muito grande, tem artículos 1.300 páginas, de nós vamos 1.300 ter um páginas. e-book También também, que vai vamos a custar hacer bem un barato ebook e que que va a vai estar estar disponível na barato, Amazon, em va a estar várias en Amazon plataformas, y en e vai muchas custar em otras torno de plataformas. US$ 7, Va a 7, costar 8 más o dólares. menos 7 Mas, de u toda 8 maneira, dólares. ao final da De todas aula, eu vou formas, al colocar também final um de la link sesión para voy a vocês poner un poderem enlace y acessar así a ustedes editora, puedan e depois eu vou ingresar colocar a um la cupom. Se editorial vocês y voy a quiserem poner comprar o también livro un cupón. impresso, vocês vão Si es que poder quieren comprar el com libro impreso, 40% de desconto. van a tener un Enfim, 40% de tudo isso para descuento. mostrar Todo que o ello tema que nós vamos tratar hoje é um para tema mostrar importante, que é um el tema tema que hoy vamos a central tratar es no debate importante, es político e central no en el debate debate acadêmico. Como político a y también Verônica en el já apontou debate na aula académico, passada, como tem Verónica toda a questão ya ligada às nos políticas de dijo austeridade, la a sesión dívida do pasada, en país, las a dívida políticas de soberana, austeridad também a y dívida das deuda famílias, da qual nós vamos soberana de tratar. familia, que Mas eu también vamos resolvi a tratar. dividir, então, como eu tenho He 2 aulas, a dividido, como temática son 2 em 2 sesiones, abordagens. todos Como estos vocês temas veem, à se esquerda, darán na aula en de hoje, nós con vamos dos discutir o que é aproximaciones. En la parte financiarização, izquierda e eu vou trazer para vocês voy a como a literatura vem tratando esse traer la tema, literatura, mencionando cómo vários está tratando autores. este tema O que é y voy a darles importante autores. registrar é Es aquilo que está importante escrito registrar na última aquello linha, que é está como é que o escrito en la parte capital final, portador de como juros el e como capital os rendimentos derivados de dos impuestos y direitos los de rendimientos propriedade derivados de passam a derecho de propiedad predominar sobre van os a predominar rendimentos sobre derivados da el produção. rendimiento derivado Essa de é la a essência producción. do que a gente pode chamar Eso hoje es um lo que regime nosotros de le acumulação llamamos un financiarizada régimen ou de capitalismo financiarizado. E não capitalismo por acaso a gente financializado. vê como é que as taxas de Y nosotros crescimento vemos dos cómo estas países tasas de ocidentais, crecimiento o índices de evidentemente crecimiento de los tirando o países caso da occidentales, China, que não como por é o ejemplo caso, embora China, que tenha no também um es processo de el financiarização, único é muito caso, también particular. Uma tiene das un tipo de consequências do financiarización que es processo de bastante financiarização específico. é Una de uma las forte consecuencias del redução das proceso taxas de es una crescimento, fuerte porque a reducción de las tasas financiarização de tende a provocar crecimiento um porque fenômeno de crowding out, ou la seja, ela financialización tira os investimentos da provoca esfera produtiva e algo leva muy os específico, recursos para a lleva esfera los recursos financeira. para Na una aula que esfera vem, nós vamos financiera. então olhar os El próximo exemplos año dessas vamos a ver dinâmicas, né? algunos
e a gente vai mejor dicho, falar de luego vamos a ir saúde, viendo educação, estas dinámicas, moradia, vamos a hablar cooperação da de política social e salud, a questão da dívida educación, das famílias, vivienda y que é uma toda la cuestión dimensão de muito la importante, deuda, que da es una financiarização. dimensión Hoje, muy importante então, de como eu la disse, nós vamos ter financialización. 3 etapas na nossa Existen apresentação. tres etapas en Primeiro, esta falando da literatura, sesión. para Primero hablaremos sistematizar de um la pouco para vocês. literatura para A minha ideia é que sistematizar com un poco essa la idea aula, y con vocês ello, depois con possam ler esta por iniciativa sesiones ustedes própria toda puedan a leer bibliografia también por su propia disponível, esses iniciativa toda livros la aos bibliografía que quais esté vocês vão ter disponible, acesso, todos estos os libros a artigos, los que e ustedes van a vocês tener possam acceso, los avançar na archivos, y apropriação puedan do debate. continuar Vamos também para falar dos poder processos tener que otras marcam o discusiones, fenômeno da otros debates. financiarização e, También vamos a finalmente, ver otros vamos procesos mostrar como que é que a definen el financiarização fenómeno ela o vem marcan el fenómeno de la se financialización, desdobrando cómo em se va outros fenômenos desdoblando en novos, otros um fenómenos deles nuevos. denominado Uno de ellos afetivação, es que é a la transformação das coisas em transformación ativos. de las cosas en Bom, activos. olhando para a primeira etapa, Ahora, cuando vocês hablamos de lembram la que na primera aula fase, no sé passada si se a acuerdan que en Verônica la já tinha clase anterior, mencionado a Krippner. E eu queria trazer Verónica essas había duas hablado definições básicas, a de, do Epstein e da Krippner, que são de ambas de De 2005. Krippner O y de Epstein Epstein diz: a del 2005. financiarização reflete o papel Epstein dice que crescente el dos motivos, objetivos financeiros, dos mercados financiamiento financeiros, dos atores es el papel financeiros e creciente de das los motivos instituições o los financeiras objetivos no financieros funcionamento das de los economias mercados domésticas. financieros, de Eles los passam a actores ser financieros y de las dominantes instituciones na financieras dinâmica de en el acumulação funcionamiento de capitalista. las Já a economías domésticas Krippner, e ela diz internacionales. outra coisa, ela Kripper fala en el o padrão de 2005 dice, acumulação no un qual os estándar de lucros são acumulación en el obtidos cual los crescentemente lucros, las através dos ganancias circuitos se obtienen financeiros, em crecientemente lugar de terem sua a origem no través comércio de e los na circuitos produção de financieros en commodities. vez de Isto aqui, tener un como vocês estão origen vendo, são en dois slides que eu eh, tirei do livro de los 2005 da commodities. Krippner. E se Esto es de vocês olharem para o 2005 que de está à Kripke y esquerda si e ustedes aqui ven para o en la parte meu izquierda, marcador, né, para o meu mouse, aquí donde está el vocês vão ver mouse, como é que o van a poder FIRE, que é um apreciar resumo, né, cómo é um hay acrônimo que quer aquí dizer FIRE finança, significa seguros finanzas, e seguros, mercado imobiliário, real mercado estate, como é que inmobiliario, ele el tem real um estate, cómo crescimento tiene este expressivo, né? Os crecimiento lucros passam a de crescer mais, ganancias, empiezan enquanto a os crecer lucros más y que vêm más, do y, setor y las industrial ganancias que vienen del manufatureiro, são sector todas indústrias, industrial, mas do setor de manufatureiro tendem a fabricación cair. o de Da manufactura. mesma maneira, a Y gente de la vê misma que o processo manera, de nosotros financiarização, vemos que este proceso de paulatinamente, leva a um fenômeno de financiamiento desindustrialização, tiene un justamente porque os fenómeno de investimentos saem da esfera da produção, migram para a esfera desindustrialización, financeira, e o que migra vocês a veem la esfera aqui financiera é y lo uma que ven redução aquí do es una emprego reducción industrial para os Estados del Unidos, como ela empleo mostra, industrial de né? los Estados Muito Unidos, como marcante se já a muestra, partir dos anos que está 70, um marcado aumento do desde los emprego no años setor de 60, un serviços, incremento serviços en el às sector de los indústrias, e um servicios de las ligeiro aumento do industrias y emprego no un setor ligero financeiro, aumento que en el evidentemente sector se financiero, que beneficia das evidentemente altas se tecnologias e, beneficia de las portanto, não altas, é um de las setor tecnologías y gerador por de lo emprego. tanto no es un sector No que relatório genere mundial da empleo. desigualdade de En el 2022, do informe Credit mundial de Suisse, acaba desigualdad de del lançar, o 2022, Credit Suisse mostra o seguinte: os el Credit 10% mais Suisse ricos muestra do lo siguiente: el planeta, 10% eles de los más controlam ricos en el planeta 76% controlan da el riqueza 76% de mundial la e riqueza mundial y el 52% da renda, 52% enquanto de los metade da ingresos. população mundial La mitad de detém la población 2% mundial da riqueza tiene e 2% 8,5% de da la renda. riqueza y 8,5% Esse quadro é del ingreso. importante, Esto essa es foto importante, é este marco es importante, importante, esta porque ela fotografía nos ayuda mostra como é muchísimo que porque nos falar de muestra desigualdade de renda cómo não é hablar de mais desigualdad de suficiente. É ingresos preciso ya no es olhar suficiente, es como se importante distribui a también ver riqueza, cómo porque se é isso distribuye que la muda riqueza, também com a porque eso financiarização. A gente también tem um cambia processo con de el criação de financiamiento. riqueza muito Existe un acelerado. E proceso como é que a de gente define crecimiento de riqueza riqueza? que es A muy riqueza é acelerado. aquilo ¿Cómo que a gente definen la chama riqueza? La riqueza es lo que patrimônio nosotros líquido, llamamos de un acumulado por patrimonio líquido pessoas, né, acumulado por famílias ou personas, por familias, empresas, por patrimônio líquido empresas, medido pelo patrimonio líquido valor medido por el valor transacionado, pelo valor de transaccional mercado,
que tem os del seus mercado ativos, y que sejam se tienen los ativos activos, ya sean fixos ou activos sejam fijos o ativos activos financeiros, ativos financieros. que a gente chama, né, Activos capital que lo fictício que e coisas llamamos de assim, capital certo? Menos ficticio a y ese dívida. tipo de cosas, Então, quando eu estou menos la falando de riqueza, eu deuda. estou falando Entonces, de cuando algo hablamos de muito riqueza, hablamos de diferente algo de muy quando eu falo da distinto. renda, que é esse Cuando hablo de esquema de los renda de ingresos, que es trabalho, el renda de incremento de transferências de ingreso de renda, e como trabajos a o gente transferencias vê, de a gente ingresos, y tem um como quadro vemos novo quando a esto, gente tenemos un vê a marco nuevo. Cuando, por desigualdade ejemplo, pelo vemos la lado da desigualdad concentração da por el riqueza. lado de la Isso aqui é um concentración de la quadro de Brasil, riqueza. rapidamente, Aquí para ilustrar tenemos para vocês como é que una também o tabla Brasil de houve um Brasil, cómo processo de está pasando, financiarização qué muito pasa en este prematuro, proceso que de começa financialización, que es meados bastante dos anos prematuro, que 80, mas se a comienza gente a olhar para o mediados que de los acontece años a partir de 80. 2007, da Y grande luego crise fíjense en la financeira, parte del vocês vão ver que a 2007, en partir la de crisis 2015 financiera. e Van a ver que a 2016, partir del que são 2 anos de 2015-2016, que son profunda 2 años recessão no de Brasil, uma una recessão recesión muy onde o terrible crescimento en negativo Brasil, do un PIB nesses crecimiento 2 anos negativo del PBI en acumulado estos foi da 2 años ordem que de está acumulado 7,5%, a de gente siete passa y a medio ter por ciento. uma Lo que prevalência sucede e um aquí es que existe domínio, una prevalencia, um un crescimento dominio, mais un acelerado crecimiento más da acelerado riqueza de la financeira riqueza sobre a riqueza não financiera sobre financeira. la O riqueza no riqueza não financeira financiera. aqui, Y a gente cuando está hablamos de falando riqueza no quase que financiera, estamos essencialmente hablando de esencialmente imóveis, propriedade de imobiliária. Então, vocês veem propiedades como é que ela muda. inmobiliarias. Entonces se van Bom, a o dar que que é um cuenta ativo? cómo Só para a cambia. gente lembrar, é ¿Qué es un um activo? Solo recurso, né, que para pode ser recordar, es un propriedade, ou que recurso pode que estar no puede ser controle, na de mão de uma propiedad empresa ou de uma entidade controlado por una econômica, empresa o e que eu entidad posso usar económica para y produzir que puedo valor. utilizar para Ele tem um producir un valor, e se valor esse valor y é que tiene atribuído un por um valor processo de que se capitalização, atribuye de por un proceso de valorização, não é capitalización, de mesmo? E os valorización, ativos, y eles los podem ser activos transacionados e, pueden portanto, eles também servem tener como transacciones y colateral, sirven né? como Isso é uma coisa colaterales. importante que a gente vai Esto ver es que muy passa a importante definir também na aula que vem o y que también é lo a vamos a lógica da definir en la política próxima social. sesión, que es lo Aqui que é es la para lógica de la mostrar política social. justamente como é que existe um Lo que quiero processo, mostrar né, aquí de es cómo existe este deterioração desse quadro proceso de de desigualdade. deterioramiento Se de a gente este olhar Brasil, cuadro Índia, o África marco do de Sul, desigualdad. né, a Si gente vemos vê que Brasil o os mais Sudáfrica, ricos, vamos a ver que entre los más ricos 2002 entre el e 2002 2021, y eles 2021 aumentaram a sua participação incrementaron su na riqueza, participación en la nesse riqueza patrimônio líquido que é de este constituído patrimonio quase que líquido que se essencialmente por constituye ativos. esencialmente por Isso, activos. vocês veem que a África do Y Sul tem esto ustedes ainda, pueden né, ver en la um parte percentual en ainda mais Sudamérica, elevado e tiene un que onde o porcentaje más processo ganha elevado força é y na es Índia, aquí onde donde evidentemente hay foi más mais fuerza, recente que en houve aquele India, que es más processo, né, reciente este de proceso de bancarização bancarización do dinheiro que ficava na mão das del famílias e que dinero que estaba en las fortaleceu manos de las justamente familias, o que processo de fortaleció el financiarização na proceso de Índia, tal como o Modi fez financiamiento há en alguns India, anos atrás. Então, como ainda falando do Credit ocurrió Suisse, né, de hace algunos años. 2022, Luego, o que que é en el interessante? Se a 2022, en gente este olhar informe de aqui Credit Suisse, esse es quadro que importante fica à ver direita, em vermelho, a gente esta vê parte en que rojo. se a gente medir o Veamos Gini que da si riqueza, nosotros né, nós medimos vemos que no ano 2000, o la Gini da riqueza, el riqueza no Gini de Brasil la era riqueza era 84,5, altíssimo, praticamente 84.5, idêntico ao Gini da propriedade idéntico al fundiária da terra Gini no Brasil, que é de 86, propiedad e passou para de 89 em 2021. 88.6 de Na África do Sul Sudáfrica. também cresceu Y ainda mais 8 pontos en percentuais, Sudáfrica e también também na creció Índia. algunos Então, percentiles y también veja, en a India. gente tem um Entonces processo que não veamos que só existe un por causa da proceso, no precarização do emprego, a solamente por desigualdade causa aumenta entre os trabalhadores, pelas esta novas desigualdad formas de se emprego por incrementa entre los trabajadores plataforma, porque hay nuevas pelo formas de retrocesso trabajo do ponto por de vista da cobertura plataformas dos direitos y trabalhistas, por mas a la gente tem um agravamento também da también desigualdade que estamos é ciertos provocada problemas justamente debido a la por pelo desigualdad que a que gente vai discutir también aqui hoje, que é o es processo de causada financiarização. que O es New lo que York nosotros Times deu llamamos essa este proceso notícia de ontem que o BlackRock, financiamiento. vocês Entonces sabem aquí que o tenemos BlackRock é um que es el fundo BlackRock, de es investimento el privado, que fondo a gente de chama um inversión grande privada, que investidor, nosotros um llamamos grande un investidor un institucional, né? É inversor considerado um shadow institucional que banker, eu já es vou dizer o que que considerado é, e ele hoje tem como muy gestão de importante y ellos patrimônio, de tienen como gestión de ativos, patrimonio de alguma coisa como activos 10 cerca de trilhões e meio de 10 dólares. Vocês terem uma 10 mil ideia, a economia billones. do Brasil inteira hoje, o Entonces, PIB do fíjense, en la Brasil, não economía de chega a Brasil 2 no llega trilhões a ponto 2 3 billones punto bilhões, 3. né?
é praticamente mais de um Prácticamente terço es do que más de tem o un tercio BlackRock em de lo gestão que de tiene títulos financeiros, de BlackRock ativos. como títulos Mais de um terço da financieros economia activos, más de americana un tercio de e la mais economía do que estadounidense y todo o PIB da França, da que, Inglaterra e da Itália. más Então, a gente que tem todo realmente um el quadro PBI de novo, Francia e né? Inglaterra. E junto com o Y crescimento do aquí valor tenemos, dos junto con el ativos e da crecimiento del valor de concentração da los activos y riqueza la na concentración de forma la de riqueza ativos en forma físicos de ou financeiros, activos mas físicos o sobretudo financeiros, financieros, pero o que sobre a todo gente tem? A gente financieros, tem uma ¿qué es lo que explosão tenemos? Tenemos do que una a gente explosión chama de lo que nosotros le a llamamos renda de juros líquida, ou seja, ingresos aquela de renda que é proveniente do pagamento de juros. A renda proveniente do impuestos pagamento de líquidos. juros, no ano passado, você sabe, El houve um ingreso de pago aumento, de né, da impuestos, taxa ustedes de saben juros que no el año mundo, porque houve uma pasado hubo un inflação de aumento alimentos, por uma de série de razões inflación que a gente não de vai discutir aqui alimentos agora, por una mas serie de enfim, razones que no houve vamos a aumento conversar da hoy día, pero inflação, e hubo vocês un veem aqui aumento de la na inflación y informação que aquí está à pueden ver en la direita información que está en la parte que derecha 5 bancos americanos, que juntos, 5 bancos eles estadounidenses juntos conseguiram ganhar lograron como renda de juros líquida, ou ganar seja, como após impostos, ingreso após de pagamento de impuestos impostos, después del pago de impuestos, 253 bilhões de dólares, o que 253 foi um mil aumento millones de em dólares, termos que fue líquidos un também, aumento en reais de términos líquidos 19% em relação ao ano reales de anterior, né? 19% al año Então, a gente tem anterior. um fenômeno Entonces, não nosotros só de tenemos aquí un financiarização, mas onde fenómeno no o solamente peso de do pagamento de juros, o financiamiento, que a gente chama o sino capital también del portador de pago juros, é de fundamental. Então, eu queria agora impuestos, es entrar fundamental. justamente Entonces, nas ahora quería definições que hablar a un gente poco chama de sobre las financiarização, e para definiciones isso eu que vou mostrar llamamos para de vocês um leque de financiamiento autores y les tentando voy a dar una combinar serie de justamente a autores para forma como eles poder vão entender cómo designando o que é ellos esse van fenômeno, e a señalando gente este tem fenómeno justamente y uma lo que tenemos progressão es desde una 2004, progresión desde el 2005, com as 2004, primeiras 2005, definições que eu con las mostrei para primeras vocês do definiciones Epstein que ya e les também da mostré Krippner, a gente tem de pouco a Epstein pouco y uma Krippner. Poco a generalização da poco hemos compreensão ido desse fenômeno. generalizando la comprensión de Bom, este um dos fenómeno. primeiros a Uno de sistematizar o que los seria isso também primeros foi o que Paul se Suisse. sistematizaron O Paul ellos Suisse, fueron, então, veio bem antes. el- Paul fue Suisse, Paul como vocês Sweet. sabem, era um economista marxista Ya americano, saben né? que E ele de diz que repente o ya que ele viu já conocen, no final dos anos a 70 nos Estados él es un Unidos é economista, que a fue un economista finança deixa de americano. estar subordinada à produção, ou Él seja, dice que o que cuando que era las a finança? finanzas deja de Eram estar os bancos subordinada, ¿qué que eran? Eran emprestavam los dinheiro para bancos as que empresas prestaban para elas dinero a las investirem, comprarem empresas para que puedan equipamento, invertir, comprarem comprar material, equipos, materiales, adquirirem matéria-prima, adquirir en pagarem materia salários, né, prima, para investir pagar na los produção. salarios para Então, invertir en la o que que faziam producción. os bancos? Entonces, ¿qué Eles hacían los financiavam o bancos? Los bancos investimento, financiavam financiaban o una produto e também inversión, un financiavam producto y modelo también americano, financiaban consumo, el modelo emprestando para as americano famílias para elevar a demanda y agregada. préstamos a las E o que familias ele para mostra é poder que essa lógica se eh, inverte. crear ese O que ele círculo. chamou o Entonces, triunfo la do lógica capital se invirtió. financeiro A él é que le a llamó financiarização vai capital avançar com base financiero no excedente porque iba a existir disponível un que base não con el volta para a excedente produção. disponible que E no isso está vuelve a la associado producción. àquela crise Y de esto está relacionado sobreacumulação con que nós la vamos crisis ter de justamente sobreacumulación que no vamos a final dos anos tener justamente 70, al final onde de tem uma los série años de regras que 70, mudam, con inclusive muchas com o fim reglas da regra de que Bretton empezaron a Woods, com o cambiar, aumento, né, da taxa de con un juros incremento exponencial del nos Estados índice Unidos, que vai de levar à crise da dívida nos impuestos países em desenvolvimento, em exponencial particular na nossa América Latina. que Mas también isso quer impactó a dizer o quê? América Quer dizer que Latina. começa a Entonces, ¿qué ter uma quiere crise decir de esto? sobreacumulação, Empieza a haber excedente de una capital, crisis e esse de capital acumulación não excedente de volta para ser capital y este investido capital no na esfera vuelve a ser produtiva, invertido en la onde esfera eu tenho productiva, uma tendência de donde queda dos tengo lucros. E ele busca una outras tendencia de formas de caída realização. de E aí ganancias y entonces se busca otras passar formas a de fortalecer realización y se empieza a progressivamente esse fortalecer regime de progresivamente acumulação, ese a régimen dominância de financeira. acumulación, esta Segundo o Ben Fard, dominancia né, que é um marxista financiera. inglês, e também o Alfredo Saad Filho, eles escrevem muitas coisas juntas, é Según este importante otro autor, entender que esse processo de Chesney, financiarização que ele é es muy sempre importante contexto también, específico, dice que mas siempre ele está é, en un antes de contexto mais específico. nada, Pero antes que o nada, motor, o pilar el motor, fundamental el do pilar neoliberalismo. fundamental O del neoliberalismo, né, que é uma neoliberalismo, etapa do capitalismo, que es una ela se etapa del dá com base capitalismo, se na da introdução de con um una novo base en la regime de introducción de acumulação, un nuevo que é régimen de justamente acumulación esse que regime justamente onde es o ese capital régimen portador de donde juros el capital passa portador a poder de se impuestos apropriar pasa de a lucros apropiarse crescentes de e de las fazendo com ganancias isso, portanto, crecientes que do outro lado a gente tenha
y dívidas con crescentes, esto que foi hay exatamente deudas disso que crecientes y eso falou a fue de Verônica lo na que nos aula passada. hablaba Verónica la Portanto, é um sesión processo no anterior. qual os mercados Entonces es un financeiros, proceso por as el cual los instituições mercados financeiras financieros, las e as instituciones novas financieras elites financeiras, y las inclusive que nuevas são élites chamadas de financieras que son asset-based, llamadas ou seja, de asset elas, based, a sua es decir, estrutura, né, elas su estão estructura assentadas na están propriedade ou no controle de en la ativos, propiedad y elas control de passam a activos, ter peso crescente sobre as van a tener políticas un peso econômicas. creciente sobre políticas económicas. Os lucros vão crescer, portanto, Las na esfera ganancias empiezan a financeira, incrementarse en la os esfera retornos vão financiera, ser muito los altos, retornos porque serán existe bastante também uma altos y lo dimensão que de existe también especulação. una São especulación. geralmente retornos de curto Normalmente prazo, é son isso que se busca, retornos de porque uma corto das plazo, porque características, né, una de da las características financiarização de la é a financialización o el possibilidade de você financiamiento es la posibilidad disponibilizar de tener la eh, disponibilidad lucros de através los da compra-venda de lucros o ativos de que las têm ganancias a alta través de la compra o liquidez, venta de porque activos em con alta momentos de liquidez, grande porque incerteza, en para os momentos de detentores de mucha capital, eu incertidumbre, quero ter ativos que têm alta liquidez, lo que queremos porque es se eu tener activos con imobilizo, não é, mucha liquidez, o porque meu si yo dinheiro, mesmo na tengo, produção, si a produção movilizo el dinero en é la um setor producción. onde eu tenho imobilização La de producción es capital. un Eu tenho que sector comprar donde existe una matéria-prima, eu inmovilización de tenho que comprar capital. Tengo que comprar maquinaria, eu materia tenho que prima, produzir, eu tenho que levar maquinaria, producir, produtividade, eu tenho que ver como é que vai se ver la comportar a taxa de productividad câmbio y no cómo se va a mercado, que é comportar o en la melhor tasa momento de de cambio, vender. Ou seja, cuál es el não mejor só momento para demora, o vender. tempo Es de decir, no maturação é mais solamente longo para demora, esse investimento, el mas além tiempo do de mais, há maduración riscos. es E más quando eu estou largo, pero investindo hay na esfera más riesgos. financeira, Cuando estoy invirtiendo aquilo en la que eu esfera prezo financiera, mais é lo que deter pido ativos más que tenham es tener forte liquidez. activos E que o que a tengan gente una vai fuerte ver é liquidez. que Y é lo que esse vamos a ver processo de es busca de que este ativos proceso de altamente búsqueda de líquidos que vai activos começar a altamente gerar uma líquidos coisa que van a nova, empezar que a é generar a algo criação de nuevo, que es classes la de ativos creación de que vão se clases de activos multiplicando que e que se van a vão multiplicar, transformando, que van a enfim, bens, transformar né? Que eram apenas bens e que vão se tornando los ativos, e a gente bienes vai falar nisso. que se van a volver Enquanto en isso, houve um activos, se van a processo convertir en de activos. Entonces, estagnação este dos es un salários, proceso que em muitos de lugares declinaram e que, instauración sobretudo, de se salarios y en afastaram muchos dos lugares ganhos de produtividade, né? bajaron Então, eu passo a y ter ganhos de incluso la produtividade parte de que já não se productividad refletem que como ya no no se regime de reflejaban acumulação como un keynesiano régimen nas de economias acumulación desenvolvidas, de em las elevação economías do salário desarrolladas, real, né? Então, a gente en tem un incremento del realmente salario real. Entonces allí es donde um, tenemos um, uma dissociação. una Mas você tem disociación. sociedades, países, como Entonces, aconteceu no incluso hay Brasil, sociedades onde o como en processo de Brasil, por ejemplo, donde el financiarização se proceso de dá juntamente com um financiamiento, momento de crescimento dos hay un momento de salários e, crecimiento de los graças a isso, salarios y claro, os gracias a salários, ello, sobretudo los salarios, aqueles sobre que todo estão aquellos na que parte inferior da distribuição, né? en Na la parte base da inferior distribuição, en la sobretudo base de la salário mínimo, distribución, e que vão salario crescer mínimo, também, vão y permitir que que as van famílias a passem a ter permitir mais que las rendimentos familias tengan através do más acesso rendimiento também a ao través del crédito, acceso né? a los Então, é créditos. importante Entonces, entender que as es importante características do ponto de entender que vista las da características variação desde el punto de dos vista de la salários, elas variación mudam del salario dependendo do país, cambia dependendo da dependiendo del conjuntura, mas país, é uma dependiendo de la tendência de coyuntura, estagnação, pero es fruto una também, como nós tendencia de sabemos, das políticas de instauración austeridade que es que el mencionou producto a de las Verônica na políticas de aula passada. austeridad que Isso mencionó aqui é para Verónica en mostrar la para clase vocês anterior. Aquí les justamente como puedo é que a mostrar gente tem uma cómo explosão. Isso aqui é uma tenemos estimativa, esta porque ninguém sabe explosión, muito una bem qual estimación. é o Nadie valor sabe real muy bien cuál es el valor dessa, real de dos ativos, né, de financeiros los que existem no activos mundo, financieros né? que existen en el O que a mundo. gente sabe é Lo que sí que sabemos por volta es de que 1990 cerca eles de correspondiam mais ou menos a 2990, que 1,5, né? era Estavam 1.5, 50% acima do PIB 50% por global, sobre del PBI e global, agora eles y mais ou menos ahora representam 4 es vezes o o PIB representa más o global, menos né? Isso é uma 4 veces estimativa da el PBI Macquarie. global. E é Esta es una difícil ter estimación de essas Macquarie y estimativas, es mas o que difícil aqui tener estas mostra também, que é estimaciones. Lo que muito se muestra aquí interessante, también, que es é muy que o que mais interesante, crescem exatamente es que ativos financeiros, cuando né? crecen más E estos vocês veem activos também o financieros crescimento do y shadow ven este banking. E o crecimiento que é o shadow del bank? Isso que estava Shed Bank, dizendo es lo que les o decía. Epstein na definição dele. Epstein Existem decía esto en su novos atores definición. Existen financeiros, nuevos novos
sectores financieros, nuevas novas élites instituições financeiras que financieras, aparecem. nuevas E aqui instituciones a gente vê o financieras. shadow bank é o quê? Y aquí, São por ejemplo, justamente ¿qué es atividades lo que vemos? desenvolvidas Actividades por desarrolladas empresas que estão por no setor empresas que financeiro, están en el mas que sector não são financiero, bancos que no e que son podem bancos promover y a que pueden intermediação promover financeira, una intermediação de crédito, un vender e comprar intermedio ativos, sem financiero, estarem comprar activos sujeitas sin às estar regulações sujetas a que las são impostas regulaciones ao que son setor impuestas a bancário, un tá sector certo? bancario. Então, aqueles Entonces, Basel, né? Basel 1, Basel 2, Basel Basel 3, uno, que são os 2, acordos 3, que que son los regulam acuerdos que de forma regulan bastante de rigorosa o manera setor bastante financeiro, não rigurosa se este sector aplicam à financiero, dinâmica no se aplican a desses la setores. Por dinámica exemplo, de como este eu dizia, a sector, como por BlackRock ejemplo lo faz que decía parte desse BlackRock. shadow bank, vocês veem a grande Es parte expansão do de shadow este bank, Sherbank, mas isso não é ilegal. pero no Isso não é es ilegal, legal, mas no es legal, evidentemente é um pero setor que é evidentemente es de un completamente sector que es desregulado e completamente, que no está hoje regulado responsável y também que ahora es pela grande responsable de multiplicação dessa la classe de ativos. multiplicación de esta clase de activos. Bom, qual é o paradoxo ¿Cuál es la neoliberal, como diz o paradoja Croce no neoliberal, livro como dele de dice 2012? Croce Que en toda el vez que a libro del financiarização, né, se 2012? expande e que o setor Todo financeiro ele sector, está el sector drenando financiero recursos do drena setor recursos del produtivo sector através do productivo pagamento de a través juros, del pago pagamento de de intereses, dividendos, dividendos, ações, acciones, debêntures, né? Vocês sabem que a diferença de entre las dividendos e adventures. Ustedes saben que debêntures hay é que os una dividendos são diferencia entre pagos às dividendos y pessoas que são adventures, que son detentoras, né? dividendos son De pagos ações, por a las exemplo, no personas que mercado de capital tienen aberto, acciones de né? Nas mercado bolsas de de valores, capital e as abierto, debêntures bolsa de são pagas valores, a pero las empresas que não adventures são listadas, pagos a que não empresas abriram capital, que mas que no precisam também se abrieron un capital, endividar pero que e que también hoje estão necesitan grandemente nas tener mãos desses fundos de endeudar private y que están equity, en manos de que são responsáveis pela que son reestruturação responsables por do la setor. Então, eu reestructuración tenho del setores os sector. mais Entonces diversos tenemos hoje, sectores que são diversos objetos que son justamente de objetos compra, né? justamente De, de enfim, de compra, auxílio, de venda de debêntures, de compra de debêntures auxilio, são colocadas à compras venda pelas de empresas e que passam adventures a que son pagar puestas justamente en juros venta para y os son empresas que detentores empiezan a pagar proprietários desses intereses títulos, por né? los Isso, propietarios de estos evidentemente, títulos. limita o investimento Entonces, produtivo, esto limita la desindustrializa, e inversión como vocês productiva, sabem, né? Não só o Biden está querendo reindustrializar os Estados desindustrializa. Unidos, como No Macron solamente es quer reindustrializar reindustrializar, os sino Estados también Unidos, perdão, a França, como o tenemos, presidente Lula no quer es lo mismo, ¿no? reindustrializar o Brasil, Estar en se fala em Francia, Brasil, reindustrializar em meio Estados a uma crise Unidos, si climática hablamos que de demanda uma mudança industrializar também do Brasil, ponto de cuando vista hablamos do de padrão cambios de punto de energético. vista Enfim, del então estándar existe um energético, desafio que está entonces existe un colocado e desafío, que se trata de un reto recuperar, né, de que es reverter de um recuperar, processo que se revertir un acelerou, proceso que se sobretudo nos aceleró anos y 2000, sobre em todo en los particular para os años países 2000, periféricos, por específicamente causa a los países do periféricos, fenômeno da por financiarização. causa Financiarização essa que é de la capitaneada pelo Estado, financialización. né? Vocês sabem que uma das primeiras medidas que Una de las afetou as primeras famílias medidas que foi afectó a a las privatização familias dos fue la regimes de privatización de los previdência, né? regímenes de Previdência em eh, muitos lugares, pensión en muchos como lugares, no Chile, em 83, foi como por ejemplo en completamente Chile en el fechada, né? 83 se Pelo cerró Pinochet, totalmente e as por pessoas foram Pinochet todas y las obrigadas a personas migrar para um fueron sistema de obligadas a capitalização migrar a un individual de sistema de contas, né? Contas capitalización individuais, que deu individual de super cuentas, errado, cuentas mas ao individuales, mesmo que no tempo a fue una gente buena teve idea, y al sistemas mismo mistos tiempo que tuvimos se sistemas multiplicaram, e mixtos isso quer que se dizer o quê? Quer multiplicaron. ¿Y esto qué dizer quiere que decir? a ¿Qué financiarização, significa? Que embora la ela ganhe mais financialización relevância o el nos anos 2000, ela começa lá financiamiento atrás e desde el ela começa 2000, justamente no solamente usando o desde filet los años mignon, 2000, que era o sino desde fundo hace mucho público, tiempo, aquele que fundo que era armazenado era nas mãos do utilizar este Estado fondo e que servia almacenado para en o las manos del pagamento Estado y que das servía para el pago aposentadorias e que de passam, los então, a ser retiros o aplicadas em las fundos de jubilaciones, pensão que y são empezaron a aplicarse como detentores de fondos de ativos que pensión compram que justamente tenían ativos no activos y que mercado para justamente compran valorizar o activos del investimento ao mercado para longo do tempo, valorizar sem saber se esse investimento será bem estas inversiones a sucedido lo ou largo não. del E vou só tiempo, lembrar a si es vocês que mismo quando teve a que crise de sea de 2008, suceso o de muitas éxito o no. pessoas aposentadas nos Estados Muchas Unidos personas viram jubiladas en seus Estados Unidos, por benefícios ejemplo, vieron que sus previdenciários, as suas beneficios aposentadorias de pensión, despencar. de Despencaram jubilación, por quê?
porque se houve uma grande estancaron. ¿Por queda, qué? né, do valor Porque das hubo ações na una bolsa, caída e isso de prejudicou la muito a bolsa elas. y esto Pessoas que queriam perjudicó se mucho a estas aposentar tiveram personas que que querían jubilarse. adiar a ideia da aposentadoria, e tudo Y a isso para veces mostrar o aquellos incluso seguinte: que o querían Estado jubilarse está tuvieron que seguir absolutamente trabajando. implicado Entonces el nesse Estado processo está de implicado en financiarização. Nós este vamos ver proceso isso de melhor semana que vem, financiamiento. mas Lo veremos sobretudo, mejor la né, semana que viene y através sobre das todo dinâmicas de a través de regulação las e dinámicas de através da criação de regulación classes de y a través de ativos. la creación de clases de activos. Então, a gente tem uma Entonces, mudança muito tenemos un importante cambio na muy forma importante en onde la existe forma apropriação do en que lucro. O existe lucro, esta apropiación evidentemente, de ele é la sempre ganancia. La gerado na ganancia esfera da siempre produção se genera en la através da esfera de apropriação da producción a mais-valia través do de la trabalhador, né? apropiación Mas del trabajador. existe uma Sin coisa embargo, nova. E existe essa algo coisa nuevo, nova y é esto nuevo justamente a absorção do excedente que vai para a es la esfera da absorción del excedente circulação. que va a la Isso quer dizer esfera o de seguinte, circulación. né? ¿Qué significa esto? Antigamente, os trabalhadores, Antiguamente los eles trabajadores, viviam quase que ellos vivían essencialmente com base casi no seu salário, con e eles una podiam base del tomar um salario empréstimo para y comprar um podían carro ou para prestarse comprar para um comprar imóvel, un né? auto, Essa un prática do inmueble. endividamento Esta era alguma práctica coisa mais característica do capitalismo era algo americano, característico del por razões que eu não vou capitalismo discutir aqui agora, estadounidense por razones que mas no voy a muito discutir ahora. menos presente, por Sin exemplo, embargo, nos países estaba europeus. E o que presente a en gente vê países, hoje é uma menos presente mudança, en né? países europeos. Lo que Porque o hemos que a visto ahora gente es un vê cada cambio, vez porque lo mais que vemos são ahora finanças em cada vez más son explosão, finanzas sin e o explosión. trabalhador, Y ele el vive do seu trabajador salário, ele vive vive de daquilo su que ele salario, obtém vive de aquello que realizando atividades obtiene na al esfera realizar comercial, na actividades en la esfera da esfera produção, comercial, en la mas esfera de la também cada vez producción, mais y también contraindo empréstimos junto aos bancos, e para isso ele vai prestándose de pagar los o quê? Ele bancos, vai y pagar para juros. ello va a E pagar é ¿qué? esses juros Intereses. que é uma Y estos nova forma de intereses es una nueva expropriação manera de financeira, e é expropiación esse juro financiera. que é Es apropriado dessa ese renda do interés trabalhador, que que se sai da apropia del família do ingreso del trabalhador e que trabajador vai y de la para o familia setor también, financeiro como y va al mais sector uma forma de financiero expropriação, como una desta feita forma uma más expropriação adicional de financeira. expropiación financiera. Então, é importante a gente Entonces es entender importante que a financiarização, que dentre essas la múltiplas formas de definir, ela é financializamiento vista como uma es, es transformação vista como una sistêmica das economias transformación sistémica capitalistas, de las é economías algo inerente capitalistas. à lógica Es algo neoliberal, né? Foi inherente, a ruptura com o modelo neoliberal. Hubo keynesiano una ou com o ruptura modelo en el modelo desenvolvimentista, que era uma de, forma de de fordismo desarrollo, periférico que tivemos na América Latina, que fue etc. una Os situación Estados Unidos e o Reino Unido foram os exemplos, en los né, Estados mais Unidos y Reino acabados Unido en dessa los dinâmica 60. finance-led, mas hoje em dia Querían a tener una dominância dinámica financeira distinta. Hoy en día la reconfigurou por dominancia completo financiera ha o ambiente reconfigurado macroeconômico e completamente el passou a ambiente orientar as políticas macroeconómico públicas y também pasó a em orientar outras las políticas latitudes. públicas en otras E a latitudes. financiarização, portanto, também está Y, presente na y periferia do la capitalismo, como a gente vai ver. financialización está presente en este Como é que a capitalismo. gente lê a financiarização? Aí a gente, justamente porque não tem uma definição Justo única, porque no hay a una forma de definición única, la capturar, manera de de entender como capturar, se de dá a entender cómo financiarização, se da ela la se dá através da caracterização financiarización, de alguns se da por traços la que são caracterización particulares a de ela e que algunos são trazos que son dominantes em particulares todos a os ella lugares onde y dominantes o en todos capitalismo, a los dominância lugares. financeira predomina. La Expansão dominancia financiera extraordinária dos predomina en el ativos financeiros capitalismo. sobre a economia real, Expansión extraordinaria de los diversificação activos de distintos financieros, tipos de ativo. diversificación Como de eu los falei, diferentes muitas tipos de coisas vão se activos, como yo tornando hablé, ativos. A moradia, muchas por cosas exemplo, se né? convierten en Antigamente, eu comprava um activos. apartamento, um La imóvel, vivienda, levava antes 30 anos comprava um pagando departamento, e eu demorava morava 30 ali e anos tal. para pagar Agora, e a vivia gente tem uma aí, lógica pero diferente. agora temos uma lógica Todo esse diferente. processo de Todo este inflação do processo preço de dos ativos, inflação do que levou a preço um de los grande artículos, que aumento, né, no levou preço dos a um imóveis, grande por exemplo, de aumento forma do preço de especulativa, los que levou imóveis à de uma crise do maneira subprime nos Estados Unidos, é justamente quando a moradia especulativa. vira um ativo. Es E a cuando ideia do ativo é la que ele vai te vivienda trazer um vira um retorno ativo e a e que ele ideia vai de passar por ativo um é que vai processo de trazer um valorização que é retorno, vai dado passar por um pelos próprios processo de investidores, né, e que, valoração portanto, por los ele deixa de próprios ser aquele inversionistas ativo e deixa de fixo ser um que a ativo gente tinha no fijo que passado, né, teníamos no para se tornar passado também um para ativo se financeiro, convertir em um né? ativo Bom, financeiro. então isso leva Então, justamente a uma isso primazia da leva a uma especulação. primazia da especulação. Você tem uma mudança, então,
interno do tenemos un setor cambio privado, interno é del aquilo que a sector gente chama, privado, es que a lo própria que Klippner llamamos também y que discute, la propia a Klippner maximização da discute, lógica la do acionista. maximación O de que que la lógica del acontece quando o accionista. ¿Qué capitalismo pasa cuando keynesiano, esse capitalismo, né, onde havia el intervenção do capitalismo Estado, onde había voltado para a esfera intervención da del Estado, produção, com o enriquecimento dos con la esfera de la salários, producción, acompanhando o con el crescimento da crecimiento de los produtividade, sueldos, com o contrato acompañando el fordista, que crecimiento de la levou a algum grau de productividad, redistribuição para os con un trabalhadores e para contrato as classes que médias, né, llevó a dos una países europeus, com redistribución sistemas de para proteção los social, e trabajadores de também dos la Estados clase Unidos, media com de los garantia de países europeos y de seguro-desemprego e da Estados Unidos, aposentadoria. con el A gente seguro-desempleo y tem, pouco a la pouco, à jubilación. medida, né, Pouco a que o pouco, capital deixa de a, voltar para a esfera da à medida produção, que o deixa de capital ser deixa de reinvestido ser e começa a ter essa reinvertido crise e de empieza a ter sobreacumulação, essa ele crise de busca novos lugares, né, sobreacumulação, para ele investir busca e a novos gente começa a lugares ver para um processo de invertir quebra, de e começamos a reestruturação ver um entre as processo de empresas. E aí tem esse processo reestruturação de entre as concentração empresas. e de E temos o centralização do processo de capital, que começa muito concentração e justamente no centralização do final dos anos capital, 70 que e que empieza vai em levando fines como Márcia dos fez anos a um processo 70 de criação de e leva a grandes um processo de corporações, não é criação de isso? E grandes nas grandes corporações. E corporações, nas a grandes gente tem uma corporações, mudança, temos um né? O câmbio, que é importante agora para as que o que é empresas, importante para as cada vez empresas mais, não a é cada dia se eles mais, estão não é se produzindo, estão não sei, uma boa produzindo máquina de lavar, uma se a boa boa máquina de máquina, lavar uma boa ela vai sair num lavadora, preço e mais se a lavadora barato, vai e se ela sair em vai um preço ter mais barato, ou se vai um ter tempo de vida um mais tempo de longo, vida mais né? Se ela largo, estraga menos a roupa. se O importante é malogra o seguinte: menos a como é que eu vou roupa, o remunerar importante é como os eu vou acionários, que são os remunerar os detentores, acionistas, que são os na forma de detentores, ações ou na em forma de la forma debêntures, de do acciones ou capital, dos debêntures, ativos dessa del empresa, capital, de los né? activos de Então, la vocês empresa. veem que as Entonces, empresas, por exemplo, da Big las Tech, né? empresas de la Elas, Big na Tech, verdade, as empresas de plataforma, como a las Uber, empresas de elas fizeram plataforma como investimento uma vez Uber para han criar a hecho una plataforma e inversión agora as una vez pessoas que para crear entram la pagam, a plataforma y gente ahora las paga, mas personas que entran não pagan, tem investimento nosotros propriamente pagamos, pero na no hay una produção, né? Isso são inversión en rendas. la Isso a gente producción. pode chamar isso de uma Isto renda podemos chamar ligado isso de um ao ingresso conhecimento, né? Ao vinculado ao direito conhecimento, ao de direito propriedade. São de direitos de propriedade. propriedade que estão São colocados aí direitos de em propriedade função que estão postos de aí em conhecimento. função de Mas tudo isso para conhecimentos. Pero mostrar tudo que você isso tem, então, uma para mudança dentro mostrar das que temos um empresas. câmbio E dentro quem das vai empresas. começar a E quem orientar os vai começar a investimentos dentro das orientar as empresas vai inversões ser a dentro das possibilidade de empresas vai maximizar, ser a trazer o quê? possibilidade de Retornos maximizar para os investidores, os né? Vamos só retornos para lembrar, os por exemplo, um caso inversionistas. aqui no Vamos Brasil. A recordar um gente caso em sabe que Brasil. as ações têm Sabemos que preços que as sobem, que ações caem têm muito preços que rapidamente. O sobem, que Brasil tem um caem mercado de muito capitais rápido. E pequeno, se Brasil tem um expande, mercado de depois capitais recua pequenos, se relativamente ou fica expande, mais ou menos depois estacionário, mas a gente tem uma se grande recua empresa outra pública vez. que Pero é temos uma grande justamente a empresa Petrobras, pública que né? é a Petrobras, Que é uma que empresa é uma de empresa prospecção de de petróleo e prospecção de produção e petróleo e refinamento de petróleo. produção. Qual é a E grande questão, qual é né? a Os grande investimentos questão? estrangeiros para As virem para cá para inversões comprar ações da Petrobras, estrangeiras eles para comprar querem que seja ações da possível a Petrobras Petrobras querem que continuar Petrobras expandindo os pueda lugares onde ela expandir-se vai em los sitios buscar onde va petróleo, a né? buscar Retirar petróleo, petróleo, drill onde oil, vai né? sacar Vai petróleo, puxar o petróleo lá de baixo. E vai sacar o agora, por exemplo, petróleo. se descobriu que E tem muito petróleo agora se descobriu que há na muito chamada franja petróleo equatorial, na em la entrada, franja equatorial, na entrada do Rio Amazonas. em la entrada Ora, do aquilo é rio um Amazonas. lugar que tem que ser Este é preservado um por causa sítio que tem justamente da que ser transição climática, preservado da por la emergência transição climática, todos os climática, da problemas emergência ligados à climática, de todos os instabilidade problemas daquele bioma, que vinculados está com a passando por uma ameaça instabilidade muito deste grande. E bioma, que aí, passa por uma o que se ameaça muito discute? grande. Não, ou E que se você vai discute? garantir Discute que ou as vá ações da a garantir Petrobras que as continuem ações se de Petrobras valorizando sigam para atrair capital estrangeiro, valorando para para ter investimentos, e atrair para isso capital ela tem que estrangeiro, expandir e a sua para área de isso tem que prospecção, expandir sua área captação e de produção de prospecção, petróleo, ou a captação gente e vai ter esse produção de confronto aí petróleo, com a ou vamos questão a ter um ambiental. confronto com a E por questão quê? ambiental. Porque E os por quê? acionistas não Porque estão os preocupados de acionistas não saber se a estão empresa é boa, se preocupados produz em bem, saber se se a empresa é essa coisa boa, toda se que a gente vai produz poder discutir bem. na aula que vem Tudo também, isso que dos vamos a ativos
poder verdes, a gente vai ver, é discutir em muito la próxima complicado, porque por classe de los hora, os ativos ativos verdes, verdes é uma é muito grande classe de complicado, porque ativos que foi criada por tanto el pelo setor momento, privado, os quanto ativos agora por alguns verdes são uma países, classe de para ativos que foi atrair criado por el capitais sector que passam a privado para atrair determinar como esse capitales que dinheiro será passam a usado, determinar como justamente o porque eles dinheiro são os vai ser detentores usado, desses ativos. porque eles são os Evidentemente, isso gera uma detentores grande dos concentração de ativos. renda, né? Isso Como a gente genera uma sabe, concentração de quando eu falo para ingressos. vocês que Quando eu hablo a que BlackRock, que é o la maior BlackRock, que é o investidor mais grande institucional do mundo, inversionista tem 10 trilhões, ele institucional tem esse do dinheiro, deve mundo, ter muito tem dinheiro, sei lá, do 1.000 rei da bilhões, Inglaterra, ele que, como tem vocês sabem, muito né, o dinheiro, rei o Charles rei da III não paga imposto, Inglaterra, ele o andou rei tudo uma vez Charles sem pagar um III não centavo de paga imposto, né? impostos, E por aí vai. Então, e hoje em por aí dia, as vai. pessoas não compram E hoje as dia suas as pessoas não propriedades apenas, compram né? suas Elas propriedades, compram elas partes, elas compram compram partes, cotas partes, elas compram compram ativos elas compram dentro desses ativos grandes dentro fundos de dos pensão, grandes fundos de fundos de investimento, fundos pensões, de de private equity, inversões, que vão justamente que vão diversificar tais investimentos em diversificar títulos. Portanto, elas se as tornam inversões em proprietários de títulos. títulos e é E na então se condição de convertem proprietário em de título que proprietários elas vão de passar a títulos e oferir em essa condição lucros, vão passar que estão a ter associados à possibilidade de interesses uma que estão valorização associados à futura daqueles possibilidade títulos. de uma valoração A futura outra de los dimensão títulos. é o que acontece com Outra as dimensão famílias. é o As que passa com famílias, as elas, famílias. como As não têm famílias, títulos e como como não não têm ganham, né, títulos e como não através de ações de ganham compra, embora por no Brasil a meio gente tenha um de fenômeno de classe ações, média baixa indo para o eh, mercado de capitais para tentar eh, especular, comprando na para baixa e vendendo na especular, alta. Uma temos que característica comprar da em barra e vender financiarização em é alta. Uma os bons de consumo das característica da famílias com base no crédito. financiarização E é não por o boom de acaso, consumo né, das a gente tem um famílias com fenômeno base mundial em crédito. E de temos um endividamento, fenômeno mundial superendividamento de das famílias, né? endeudamento A tal das ponto que, para famílias, vocês saberem, o governo de tal brasileiro acaba maneira de que o lançar um governo programa chamado brasileiro Desenrola, ha que é para lançado um tentar programa que limpar o para nome das tentar famílias que limpiar o ficaram nome das inadimplentes, né? famílias Em default. que Não se estão trata de em default. evitar que as Não se famílias trata fiquem de endividadas, não. evitar que as Trata-se de, para aquelas famílias que ficaram tão estejam endividadas que endividadas, elas pero as famílias ficaram que estão tão inadimplentes e não puderam endeudadas mais pagar que sua não dívida, puderam trata-se de mais pagar limpar o sua nome deuda, delas é para e fazer com que limpar o elas nome possam destas voltar para o famílias para mercado que de possam crédito, volver ao porque o mercado de consumo das crédito, famílias e, porque o consumo sobretudo, das a famílias e tomada, os empréstimos principalmente feitos a pelas toma de famílias junto ao setor préstimos por las bancário e, famílias em el sobretudo, as sector famílias das classes bancário e populares, as hoje famílias, são principalmente as determinantes famílias das para classes garantir populares, a são rentabilidade do determinantes setor para bancário, tá certo? garantizar Porque são elas que a vão lá rentabilidade tomar empréstimo e do pagar sector juros. Então, elas bancário, têm que porque continuar são elas fazendo que isso. vão Os ricos não tomam pagar empréstimo, os os ricos interesses. Os investem o seu ricos não dinheiro tomam comprando empréstimos, eles títulos, invertem ações, seu dinheiro comprando títulos, securities e outras coisas, ações portanto, eles e outras recebem coisas. dinheiro, Então, né? eles Bom, recebem isso levou a dinheiro. um grande E endividamento das isso famílias. levou a um As grande famílias, elas endividamento das estão famílias. integradas hoje ao Elas circuito estão financeiro, como eu já entregadas ao disse, circuito pela dívida, mas financeiro por também la porque deuda, elas pero passam a também ser porque donas de elas ativos, que foi o passam que eu a ser falei, né? dueñas de Quem foram os ativos. primeiros a estar É, diante do processo de quem foram financiarização? os primeiros a Aquelas estar famílias dentro que do processo contribuíam o de seu sistema público de financiarização? As aposentadoria, famílias que tinham foi seu privatizado sistema em todo público lugar e que de hoje, jubilação, que geralmente, a foi gente tem uma privatizado e dimensão foi pública, que é para privatizado em todos os garantir um lugares. Temos uma benefício dimensão mínimo, pública para e o outro garantizar um lado, que é benefício o lado mínimo. das E por inversões, dos outro lado, o lado investimentos, das onde inversões, justamente as famílias donde justo buscam esses as fundos de famílias buscam investimento, esses os fundos de fundos private de equity para investir, inversões e elas o fazem e também porque elas se beneficiam eles com fazem isso porque se isenção beneficiam também tributária, com elas têm isenção vantagens tributárias tributária, para têm fazer isso, né? vantagens tributárias para Então, hacer a gente isso. tem Então, uma mudança do temos ponto de um vista da cambio lógica, do né, do ponto de era a vista política da social. A lógica política do social que era era a pensada política como social, era pensada desmercantilização, como desmercantilização, descomodificação, e hoje a gente está e vendo que é, hoje de novo, um processo de é, outra vez é remercantilização, um né? processo Porque de a gente passa a ter crédito remercantilização, para tudo, porque uma passamos série a de ter seguros que crédito são para todos, lançados, né? E, seguros, portanto,
isso E, por lo aumenta também tanto, os isso riscos e a aumenta também os incerteza, né? riscos e Porque nós a estamos sempre incertidumbre, porque sujeitos estamos a sempre mudanças no sujeitos próprio regime de a acumulação, câmbios crises, em como a gente viu a regime crise de de acumulação 2007, e com 2008, crises ou como mesmo a crises crise da de Covid, 2007, que teve um 2008 impacto muito e a grande, crise da sobretudo na vida Covid, que das ha tenido um pessoas. impacto muito grande na vida Então, das o que que a pessoas. gente diz? A gente diz que a Entonces, lo que financiarização, ela tem decimos, uma que a característica, né? E a característica financiarização dela tem uma é ser característica, e um essa regime de acumulação característica é onde se ser gera um muito lucro, mas regime de onde não há acumulação que se genera prosperidade, muitos né? E eu interesses, tenho, pero não há portanto, uma explosão prosperidade. massiva da E dívida pública e temos uma privada, como eu explosão disse, um massiva surgimento da deuda das pública e superelites. privada, com Eu as tenho, super élites, evidentemente, e uma renda, né, que tenho vem um ingresso que da vem propriedade do da controle de propriedade, ativos, que do não tem nada a controle de ver com inovação ativos, que nada tem produtiva, que ver investimento, com criação de inversões, empregos, com nada disso, né? criação de E, empregos, nada evidentemente, uma disso. das formas E de gerir uma das essas maneiras rendas que vão ser de apropriadas, gestionar né, pelos detentores de esses títulos ingressos são justamente todos os são mecanismos os novos de mecanismos privatização de novos de serviços privatização públicos dos que a serviços gente tem públicos e que que nós vocês outros vão ver numa temos das e que aulas à vocês vão frente ver com a em Maria las José. próximas A classes Verônica com falou na Maria aula passada José, das Maria parcerias José, Verônica público-privadas, falou são das justamente sociedades a forma de público-privadas. Isso privatização é a forma, sob o a maneira de capitalismo, a dominância privatização sobre o financeira, ou seja, na capitalismo, a era da dominância financiarização, financeira, em la era da privatizar tudo, ver uma empresa financiarização, colocando, né, privatizar todo, todas as ver suas uma empresa receitas, ponendo todo o todos seu dinheiro os numa única ingressos empresa é em uma única um risco empresa que não se é sabe um como é que risco que não vai sabemos funcionar aquilo à como vai frente. funcionar Então, agora, sob a égide do capital para financeiro, adelante. surgiram E modalidades agora novas de temos privatização, onde o Estado entra modalidades para novas assumir de grande parte do risco, né? privatização, que o E Estado justamente a gente vai assume ver como grande é que isso parte se do dá risco. E através vamos a ver da como se dá passagem para concessionários, através dela né? passar E para para parcerias concessionárias público-privadas na e provisão de um sociedades sem número público-privadas de serviços públicos. Vocês em vão ver isso mais à serviços frente públicos. Vocês com vão a ver Maria isso José. mais Mas adelante com só para Maria José, finalizar, Maria os José. lucros Para financeiros finalizar, das os 100 maiores interesses firmas mundiais que financeiros das correspondiam dentro do lucro maiores total. Vamos empresas olhar o lucro comerciais total que e o que é a correspondem ao lucro financiarização? É total. que os Vamos a lucros ver das empresas o cada interesse, vez mais têm as como ganâncias origem o totales, setor financeiro, a propriedade de a títulos, né? Os financiarização é que investimentos em papéis, as e inversões em securities, né? papéis, as Em securities, e em 1995 e 2000, 1995, os 2000, lucros financeiros los, correspondiam a as ganâncias 16% financeiras do lucro correspondiam a total das 100 maiores 16% do empresas. lucro Em del 2019, interesse entre das 2009 ganâncias e totales das 2015, maiores 40. empresas. E Em hoje estima-se que 2019, esteja na 2015, ordem de 40. E 60%, agora o que é mostra como se produz essa 60%, que riqueza. se mostra como se produz essa Bom, riqueza. que processos marcam o Bueno, que fenômeno da processos marcam o financiarização? fenômeno da financiarização? Então, como a gente Então, falou, é uma como transformação hablamos, sistêmica do é uma capitalismo, né, que transformação tem formas sistêmica do diferentes, mas onde capitalismo, tem um que papel tem fundamental para maneiras esse diferentes, papel pero do tem juro, capital um portador de papel, um juro rol passa a se fundamental, multiplicar, que são e os onde a relação entre os bancos, interesses, as empresas e a não relação entre financeiras e os as famílias vão bancos e as mudar. empresas não Então, a gente financeiras tem, de um lado, vão a as cambiar. empresas não De um financeiras, ou lado, seja, temos as as empresas empresas em não geral, que não são financeiras, as bancos, né, empresas que em não são general, que não seguradoras, são etc. bancos, não são O que elas vão fazer? seguradoras, Como elas etc., estão que crescendo vão fazer? dentro desse processo de Como estão concentração e de crescendo centralização esse de capital, processo uma de comendo as outras, centralização? a que entra em crise vende seu capital para Lá que entra em outra, né, e crise, realiza vende em seu capital parte, para né, o outra e valor do realiza em capital que parte o tinha, dos valor seus do capital ativos, que tinha, etc. dos ativos, As etc. empresas As passam a empresas passam internalizar a a gestão financeira, que internalizar a antes gestão era feita financeira, fora que da antes empresa, era né? hecha E é por fora isso que a da gente empresa. E hoje por tem isso um que fenômeno hoje novo. temos As um fenômeno próprias empresas novo. As financeiras próprias passam empresas a funcionar financeiras dentro da passam a lógica funcionar que é a dentro da lógica que lógica, que é a predomina nos lógica que bancos, predomina nos em los fundos de bancos, em los fondos investimento, de né? Tudo que é inversiones, investimento todo que financeiro e que é não deveria ser inversão assim, que eles deveriam estar financeira e que não preocupados com a deveria ser esfera da assim, porque produção. deveriam estar Os preocupados com a bancos esfera passam da a produção. privilegiar Os transações, bancos passam a intermediar mercados privilegiar financeiros abertos, porque transações veja, e na os medida mercados que as financeiros empresas abertos,
porque na incorporam medida nessa que as gestão e empresas elas incorporam essa passam a ir para o região e mercado de passam a capitais, ir elas para o abrem capital em mercado de bolsa, capital, elas vendem essas abrem ações, tem capital gente que em compra suas bolsas, ações. vendem as Aí a gente ações, tem um processo e de aí temos um valorização dessas processo de ações. valoração Aí o das ações. patrimônio, né? E ele Isso que a gente chama riqueza, patrimônio, o que patrimônio chamamos de líquido dessas riqueza, o empresas patrimônio valoriza, o valor de neto mercado delas das cresce na empresas bolsa de valoram, o valores, valor porque de todo mundo está mercado cresce na investindo, bolsa né? de valores, que Elas todos estão passam a se fazendo apoiar muito inversões, então mais eles nessa passam captação a de apoiar-se financiamento em la via captação de abertura de capital em bolsa financiação ou por via via venda de abertura de debêntures para capital ou fundos, venda né, de especiais, como fundo de debêntures private para equity, fundos etc. especiais, E elas não estão mais e indo para os eles não bancos. estão Enquanto isso, mais os bancos, eles indo vão para os funcionar com bancos, e os quem? bancos Eles vão vão funcionar funcionar pegando as famílias, né? é, Que elas precisam de empréstimos é, e que vão ser importantes. Pra vocês terem uma ideia, tratando com as semana que famílias que vem, necessitam de no Brasil, empréstimos, e isso é importante. Em Brasil, 65% da rentabilidade dos 65% bancos em de la rentabilidade 2002 dos bancos foi em 2002 graças aos foi empréstimos feitos pelas devido a los famílias. E préstimos as famílias hechos que tomam para as empréstimo dos famílias. bancos são, E as famílias que evidentemente, as tomam famílias de préstimos de trabalhadores los da classe bancos são média baixa famílias de que precisam trabalhadores da classe financiar o seu próprio barra que consumo e a sua própria necessita sobrevivência. financiar seu próprio consumo e Bom, então, eu supervivência. tenho uma multiplicação Então, de eu produtos tenho uma financeiros, multiplicação eu de tenho produtos novas camadas financeiros, sociais, tenho essas novas elites capas sociais, financiarizadas, as novas élites alianças de classe que vão se financeiras, constituindo, novas porque, por alianças de exemplo, você classes, é uma porque, pessoa por de classe média que exemplo, tem se dois, eres uma três pessoa de imóveis. Se classe você olha para o média, seu tem imóvel dois, hoje, três não imóveis, apenas como alguma se coisa mira que seu te dá imóvel não um só aluguel, como né, ao final de algo cada que mês, puedes mas como um alquilar al ativo que final vai se e ter financiarizar dinheiro ao e final de cada que, vez, perdão, que vai se pero como um valorizar ativo e, que portanto, vai a você espera valorar-se daqui a uns e 10, 15 anos e vender a esperas ele a um que preço em bem 10, superior 15 ao que você anos vais comprou. a Esse é o vendê-lo processo, né, em um de preço valorização. superior, esse é o Isso se dá processo de justamente dentro valoração, dessa lógica e isso da se dá na financiarização. lógica de Você é contra qualquer medida financiarização. que venha Então, regular, por eles exemplo, contra o mercado de qualquer aluguel, medida que que vá venha regular o regular mercado preço de de imóvel, alquiler, etc., que vá porque isso é um regular o preço problema. de Por que imóvel, que o porque é preço um dos problema. imóveis Porque cresceu o tanto, né? preço Na de los Europa, imóveis nos cresceu Estados Unidos, na tanto Inglaterra, em não fala, Europa, nem se fala, porque a situação da Inglaterra é muito grave. em Porque grande Inglaterra, parte dos Estados imóveis Unidos, porque grande residenciais parte não são dos mais imóveis propriedade de residenciais pessoas, não mas são são propriedades de propriedade de pessoas, mas grandes são fundos de propriedades investimento de que grandes compram fundos de milhares de inversões que compram residências e que, portanto, várias determinam o preço no residências e mercado, e determinam o com preço no esse mercado, fluxo de e renda com esse regular fluxo que vem desses de ingressos aluguéis, eles regulares que conseguem vêm de los remunerar alquileres, aqueles que eles são os podem detentores, né, remunerar os dos títulos, detentores das de suas los ações, títulos de enfim, suas dos acciones, papéis que eles de los vendem e papeles que que vão ser vendem e remunerados que ao vão a final do ser ano, etc., com remunerados ao essa final valorização. del año com a Então, eu valorização. tenho um processo, como eu Então, disse, de tenho um expropriação processo financeira nas de baixas rendas. Aqueles expropiação que não financeira conseguem viver dos em seus salários, né, los e bajos que vão ter ingressos, que ir as para o pessoas mercado que de não podem crédito viver de seus e vão ter que ir, soldos através de e capital têm que ir portador para de o juros, se mercado de endividar crédito e, e têm portanto, que se vão pagar endeudar e vão a para pagar ter acesso a para algum ter dinheiro, acesso né? a algum dinheiro. Então, Então, apenas falar em regulação, como hablar diz o Rafa solo em Ribas, no mercado regulação financeiro, não é del suficiente. mercado O que a financeiro gente não é tem que fazer é suficiente. O que voltar para a temos que fazer é dimensão dos bens regressar públicos, à não é isso? dimensão de los Saúde, bens moradia, públicos, educação como isso, saúde, água, que a água hoje é um moradia, ativo, tanto que é um vivienda, ativo que cada vez mais, saúde, né, ela que está é na mão de água, que é empresas um ativo que está concessionárias em las que manos de deveriam empresas e que investir para deveriam invertir para garantir garantizar essa manutenção do serviço, mas que esse a gente sabe mantenimento do que elas serviço, mas colocam sabemos a que maior parte, ellas né, da ponen receita que la elas mayor recebem parte na mão de quem? Na de mão los dos seus ingresos en las acionistas, manos de que sus são aqueles que accionistas, detêm que son los que as detienen ações dessas las empresas. O acciones de caso esas mais empresas. flagrante hoje, se a El gente pegar um exemplo, caso é más, o caso da Thames Water em Londres, é né, na o caso Inglaterra, da ela, Thames ela Water atende de vários Inglaterra, setores, que ela atende foi vários privatizada sectores, como foi sendo a privatizada grande como solução para sendo não a aumentar grande o preço da solução para água, não garantir uma aumentar o preço da melhora água, no serviço, né, de garantizar uma abastecimento de água, e melhora em hoje
serviço ela vai ser de renacionalizada, como água, já está e acontecendo agora na vai França, por ser exemplo, em vários lugares. renacionalizada, como Primeiro passa que em o preço da França, em tarifa vários subiu sítios, porque o exorbitariamente, preço as da pessoas começam a tarifa não ser cresceu mais muito capazes de pagar, e as elas pessoas não ficam podem pagar, evidentemente inadimplentes, e, mas eh, também porque os não, investimentos que deveriam e ser feitos também não porque foram as feitos. E para inversões que vocês deveriam terem uma ser hechas ideia, não foram hechas. segundo o próprio E governo para que inglês, a vocês Thames sepam, Water o próprio perdia, 2 anos governo atrás, inglês, mais de 1 trilhão de essa litros de empresa água perdia mais de por ano em razão dos 1.000 bilhões buracos, de água etc., por da ano vazão que por tinha os no huecos seu que haviam sistema, porque em seu não houve sistema, investimento. porque E o não Estado, havia depois de ter inversão. E passado o um Estado, contrato depois de com essa passar um empresa por contrato 30 anos, deve para essa interromper o empresa de contrato 30 antes que ele anos, acabe, para retomar e vai justamente interromper o vai contrato ter antes que que termine tentar e financiar vai, e resolver vai o problema tentar dessa financiar e arreglar o provisão de problema serviço, né? desta provisão de Então, o que é serviços. importante? Então, É o que que é no centro da importante? Que financiarização é o está o centro capital da portador de juros, financiarização né? E o está o capital capital portador portador de de juros ele se expande interesses. não E ele apenas se expande intensivamente, não só aumentando, né, a intensivamente, sua presença, mas aumentando a indo presença, também para outros mas setores também onde antes ele não indo para estava outros presente, setores né? onde E, antes não estava portanto, presente. isso E, por lo mostra que é tanto, o capital isto portador de juros que está mostra que é o no capital centro, portador no de seio interesses que do está processo de em centro do reestruturação do processo de capitalismo reestruturação do contemporâneo, capitalismo né? E contemporâneo. aí é aquilo que a gente chama, E né, é quando o lo dinheiro como que capital e chamamos não como crédito é quando tomado o emprestado, né? dinheiro é Quando eu tomo como um dinheiro capital, não como emprestado, eu não crédito, estou pegando só é crédito, como né? Eu um estou pegando um préstimo. Quando capital que eu hoje quer ser tomo remunerado de um uma outra préstimo, eu maneira, tomo né? um Então a capital que gente vai tem ser uma remunerado de mudança outra também na maneira. lógica do E que é o temos um capital, cambio na e a gente lógica tem esse de lo que capital é o que antes capital, e ele capital, vira e meio de temos o pagamento, capital que acesso a se crédito, convierte em e é meio o de chamado pagamento, acesso a dinheiro crédito, e que capital, se né? chama de Que é o dinheiro dinheiro capital. ah, commodity, né? O dinheiro Dinheiro commodity. como uma commodity, como uma El dinheiro mercadoria. como Então, uma é importante mercancia. entender que É todos esses importante processos entender que andam todos juntos, né? esses processos caminham É, juntos. então, você Então, tem duas dinâmicas que temos são duas importantes, dinâmicas que né? são Como eu estava importantes, dizendo, não é só a como eu expansão do falei, não mercado é só financeiro a e os seus expansão do agentes, mercado mas financeiro e seus senão toda agentes, a mas lógica, também toda a finança, ela toda passa a se a subordinar ao finança se capital portador subordina ao de capital juros, né? E portador de passa a interesses funcionar e passa cada a vez mais funcionar cada como um vez mais como mecanismo um de mecanismo de remuneração dos detentores remuneração desse dos capital. detentores Então, é do um capital. capital, os É juros, um é o capital, pagamento, né, dessa el mercadoria pago capital. dessa E é isso que a gente vai mercancia fazendo cada capital. vez mais, e E não é por o que acaso hacemos tudo cada passa a vez ser mais, e intermediado não por se por acaso pagamento de todo é juros, intermediado pagamento, por né, pago de enfim, interesses, juros que a gente enfim, pode pensar nos empréstimos, nas interesses dívidas. nos Você sabe que uma préstimos, dívida, das quando ela é deudas, contraída, uma ela está deuda gerando um quando ativo, né? uma Mas deuda é para genera um entender ativo, pero é que para você está entender colocando as que relações de crédito e se está dívida, né, colocando em as todas as relações de dimensões crédito e da vida deuda em todas social, da as vida dimensões econômica, da né? vida social e Bom, econômica. e aí você tem E justamente o aí temos desdobramento, que é desse capital portador de juros, eu vou ter o capital esse capital fictício. O que que é portador isso? É de interesses, justamente quando vai você ter um começa a capital criar uma série fictício, de que é ativos, quando né, que criamos estão uma série de expressos ativos como que estão papéis, expressados títulos, como papéis, ações, títulos, ações, securities, né? E que vão securities, dar ao e que seu vão dono, dar a aquele que o seu dueño, controla, a seu o direito proprietário, de o reivindicar direito de futuramente o reivindicar pagamento em el de futuro el um pago valor sobre de aquele um papel, valor tá certo? sobre Sobre aquele este direito de papel, propriedade. sobre o Então, direito de veja, a propriedade. remuneração Então, pelo a capital portador de remuneração juros, do capital ela portador de gera interesses rendimentos a genera partir do direito de eh, propriedade que você ganâncias a tem partir sobre um do direito de título, e propriedades não através, acerca por de um exemplo, de título, você ter e produzido não alguma coisa, um produto através de novo, haver etc., né? E produzido é algo, um justamente produto isso novo, que etc. traz E é para o justo centro do isto que regime traz para de o centro do acumulação regime de financeirizado, né, acumulação a criação do chamado a capital criação fictício, que del são todos chamado esses capital títulos que fictício, que passam são a todos ter um os valor que títulos se que passam a multiplica ter um valor e que que se cresce. multiplica e cresce. Então, é Então, importante a gente é entender que até importante a esfera da reprodução entender social, e a que gente vai ver isso essa semana que esfera de vem, passa por reprodução esse social processo.
vamos a ver Bom, na próxima como eu semana, disse passa no por esse início, eu queria processo. perguntar qual é o Como tempo que eu ainda dije tenho. Eu em estou sem início, relógio, eu quero esqueci de perguntar trazer meu quanto tempo relógio. eu tenho, Se estou a sem Montserrat reloj. pudesse me dizer. Se Montserrat pode dizer-me quanto tempo tenho todavia? Ahí no se me activaba el micrófono, perdón, Lena. Perdão, 10 Lena. minutos? Tenho mais 10 minutos ainda ou a aula Eu vai tenho acabar em mais 10 minutos? 10 minutos ou a classe Sí, 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 termina em sí. 10 No, minutos? no, no, la clase termina en Não, a 25. classe Ok. termina Eu tô sem o 25. relógio, eu esqueci de trazer Eu meu estou sem celular, eu meu peço relógio, desculpas. eu me olvidei trazer meu Então, celular e pido o que é desculpas. interessante é que, O que como a é gente interessante é mostrou, que, cada como vez mais a gente fala de ensinamos, cada vez ativos. mais E, falamos de portanto, ativos. existe um E, por lo fenômeno tanto, novo, existe um que é fenômeno um novo, desdobramento da que é um financiarização e que se chama desdobramento da justamente de financiação que se assetização. chama Os sociólogos, os assetização. Os economistas, cada sociólogos, vez mais vêm economistas, a cada trabalhar com vez isso, mais assetização da trabalham com isso, natureza, assetização assetização da da terra, natureza, da terra, afetização dos assetização benefícios de los benefícios sociais. Nós vamos falar sociais. disso na aula que vem. Vamos Bom, falar acerca então, disso tem na uma próxima economista classe. marxista Há uma brasileira, grande economista amiga minha, e ela tem um marxista texto nessa brasileira, coletânea que amiga eu falei para minha, que vocês, é a tem um Lida Paulani, texto em La onde ela explica Colectânia, La muito bem como é que Paulani, se que dá essa explica muito bem transição como da se dá financiarização para a essa assetização, transição tá da certo? A gente está falando de juros, juro é a remuneração da financiarização para propriedade capital no assetização. pós-capital, Estamos está falando de gerando interesses, é a empregos, está gerando remuneração da produto, propriedade de capital. crescimento econômico. Não Você é importa se está remunerado com generando base no crescimento seu direito de econômico, eres propriedade, né? O remunerado com lucro não, o base lucro no é algo que direito de vem do propriedade. investimento que um O investidor interesse faz é na algo que vem produção, no da serviço, inversão, na na compra ou venda produção, em um de um serviço, produto, na né? compra e venda de um Então, o que que produto. é que a gente precisa Então, o entender? que É necessitamos que o entender que muda com a é que o que financiarização é que cambia com a capital como propriedade, financiarização, que ou é seja, capital com relação propriedade, jurídica, predomina a sobre o relação capital como jurídica relação predomina de sobre produção, o como capital meio de investir na como produção e um crescer. meio Não de é isso? E, investir na portanto, produção e são crescer. esses rendimentos E, por lo derivados tanto, da são propriedade, os né, que rendimentos passam a derivados da predominar propriedade sobre que os vão a rendimentos predominar derivados da sobre produção. os Então, a gente rendimentos da assiste produção. a Então, um processo de assistimos a um criação processo de de criação ativos. de É um fenômeno ativos. É um social que fenômeno vai social levando a que que várias vai coisas se transformem em ativos. Por levando a que exemplo, eu várias coisas falei se da Thames convirtam em Water em ativos. Londres. Eu A água tinha virado um falei ativo. de As la pessoas compravam da ações da Thames empresa de água em Water, Londres, esperando que a e Thames lá Water a água era tivesse um um processo de ativo, as pessoas valorização, compravam tá certo? ações da Em empresa para cima ter uma justamente do valorização. fato dela estar gerindo a distribuição de água e o controle Porque sobre a geria a água distribuição e de controle água e sobre a tinha produção de controle água. sobre Então, a água a vira um água. ativo, a Então, saúde a está água virando um se ativo, e nós vamos convierte em falar um sobre isso na aula ativo, que a vem. saúde Então, o também que é que um são ativo, ativos? e São vamos falar na construtos, próxima né, classe. legais cuja Que são propriedade ou ativos? controle é São protegida pelo Estado, porque existe um a aparato propriedade e de controle defesa dos da ativos propriedade, e é não por acaso, protegida vocês por sabem el como tem sido Estado, importante a e vocês sabem como multiplicação é importante a multiplicação desses escritórios de de estes advocacia, né? O pessoal estudos se de multiplicou assim advogados. impressionantemente, né? É um controle de É um monopólio que controle de as pessoas que são monopólio detentoras que as desses pessoas títulos que têm, são que permite a detentoras eles de los extrair títulos renda. têm O e que lhes valor dos permite ativos é extrair definido com base em expectativas ingressos. O futuras valor é sobre definido com retornos base de futuros, expectativas futuras independentemente se tais sobre retornos expectativas futuros, vão se realizar independentemente ou não, se né? estas E o valor de um ativo e a sua ditas valorização é um expectativas se processo realizem ou dinâmico, não. que é E o resultado valor de ativo e da sua própria valorização são gestão ativa processos e constante do dinâmicos que é seu valor resultado da por gestão atores ativa e sociais. constante Então, de você seu tem, valor por abre atores bolsa, o sociais. pessoal pega as universidades Então, privadas no as Brasil, universidades eu vou falar disso privadas em semana que Brasil, vem, eu vou na falar na gestão do próxima PT, semana, do em Partido la dos gestão Trabalhadores, de PT, quando o Partido Lula de los resolveu Trabalhadores, ampliar a quando oferta Lula de vagas nas decidiu ampliar a universidades oferta de privadas que estavam vacantes em ociosas, las essas universidades privadas que universidades estavam abriram
preciosas, bolsa as e à universidades medida que abriram mais capital alunos em entravam na bolsas, e universidade na medida com que bolsa mais do governo ou alunos com ingressavam empréstimos na universidade estudantis com do becas FIES, que do era o fundo governo, que financiava, né, del através FIES, que de era o crédito fundo que estudantil, a entrada havia dos alunos hacía nas a universidades financiação privadas, do crédito as estudantil de ações dessas alunos empresas se na universidade valorizavam. E elas privada, se as valorizaram ações muito das acima do empresas se que se valoraram valorizava a e Bolsa de valoraram Valores no momento. acima da Então, bolsa isso de tudo valores. está ligado a Então, todo processos que isso passam está a ter vinculado a lugar, processo processos de que passam a valorização, de ter lugar capitalização, em que la passam a ter lugar valorização em de diferentes setores. capitalização que Eu tem vou dar mais lugar um em exemplo, diferentes a questão sectores. das Vou terras dar nas áreas de outro fronteira, né? exemplo, A as gente terras. tinha terras Teníamos em áreas terras bastante em áreas distantes, no muito sul da distantes, Amazônia, em no sul da centro-oeste, e Amazônia, hoje em essas terras, centro-oeste, e elas hoje passam a as ser um terras ativo, passam a que ser um elas ativo, têm alguma produção ou que não tem nelas, alguma isso é de produção menos, mas elas, para e além de reserva de elas, valor, elas se tornam um ativo, porque elas vão entrar no mercado de terras e elas vão poder ser comercializadas e elas vão, por exemplo, né, Iban a ser permitir que alguns comercializadas fundos, y, como o por fundo de ejemplo, en pensão de algunos fondos Harvard, como fondo de venha para o pensión, Brasil e compre terras no Brasil. venga a O Brasil y fundo compre de tierras de pensão de Brasil. Harvard tem Este fondo de 850 mil pensión hectares tiene de terras no Brasil. 850.000 Eles também têm hectáreas de terras tierra na en Brasil, Argentina. E eles también estão en fazendo isso Argentina. para quê? ¿Y están Para haciendo esto para qué? valorizar justamente Para os valorizar ativos do los fundo de activos pensão de fondo de dos pensión trabalhadores da de educação em los Harvard, trabajadores né? de Isso educación. mostra como é Y esto que demuestra que multiplicam os conflitos de se interesses, né, multiplican que los deveriam conflictos dar de lugar interés a que alianças deberían de dar lugar a solidariedade, né, alianzas entre de países. solidaridad Quem é entre que vai querer países. ver o seu ¿Y fundo de quién va pensão a querer perder ver valor? este fondo Porque de espera pensión que que quando for se pierda su valor? aposentar, a Porque hay sua que esperar poupança ali naquele a fundo de pensão jubilarse tenha y se que todos los valorizado ahorros están N allí vezes graças y que se a va a essa valorizar alocação, a compra miles de veces justamente de gracias ativos a que la compra tiveram de lugar estos em outros lugares do activos mundo, que se né? dieron Então, en otras é uma partes del mundo. situação bastante Es una complexa. situación muy compleja. Então, a financiarização e a assetização La está tendo uma lógica financiarización, especulativa, teniendo mas una para lógica de além das especulación relações de crédito e y aparte débito, de que las é o relaciones de débito característico y do capital crédito, portador de la juros, a característica del gente capital de passa a interés, ter essa ideia entonces da aquí pasamos a tener multiplicação dos esta idea de la ativos multiplicación e de a los activos. capitalização é Y justamente a la forma de você criar capitalización es la capital forma de fictício, né? crear un capital Capitalização ficticio. é uma técnica, La gente, uma técnica de capitalización es avaliação una técnica de prospectiva, evaluación na qual, da prospectiva perspectiva dos en investidores, la os que la perspectiva valores de los dos inversores, ativos los estão valores de los associados via activos, taxa de están juros a relacionados a seu través de retorno las tasas de futuro intereses a antecipado. E, un retorno portanto, futuro o que anticipado. Y esses por lo ativos vão tanto, fazer? Eles vão ¿por qué estos gerar activos van a fluxos hacer de esto? renda regulares. O que é o Porque capital hay un financeiro? flujo de Fluxos de ingreso renda regular. regulares Este para flujo eles de poderem ingreso alocar regular recursos para do seu poder fundo de pensão de asignar 30 anos durante 30 anos. recursos de Então, eles vão pensión procurar de mundo 30 años. afora Entonces van a como é que é buscar possível fazer isso. mucho cómo se E puede hacer esto. a, a regulação Y hoje la regulación permite hoy en justamente día essa grande permite mobilidade de justamente esta capitais gran entre e sai movilidad para, nas para economias capitales periféricas, en las também nas economías economias periféricas y las avançadas. economías Evidentemente, não avanzadas. é assim na China, mas é uma forma justamente Es de una você conseguir forma en la atrair que essas nosotros inversões e, logramos atraer inclusive, estos elevar inversionistas, também, né, suas incluso también reservas, que é muito elevar importante las para os países reservas, que es muy periféricos, porque importante é uma para los forma de países periféricos garantir porque es que, em una caso forma de de dívida, essa garantizar, en dívida el caso ela de dispõe, né, ela deudas, está assentada, ela está esta deuda lastreada em está cima de reservas em sobre moeda las forte. reservas en moneda Bom, fuerte. então, o que é o Bueno, capital fictício, né? ¿qué São significa capital direitos ficticio? que Son os derechos proprietários de que los títulos têm propietarios de sobre o títulos valor tienen futuro sobre el valor ainda a ser gerado. futuro Então, vocês que veem que é uma todavía no se ha dimensão de generado. Entonces, especulação fíjense que violenta, hay una né? E que generación de esses especulación mecanismos violenta y que se estos fazem mecanismos através de dividendos, que se são as dan a través de ações, né? dividendos, que Ou son las títulos da dívida acciones, pública. Por exemplo, agora no motivos de Brasil, deuda a pública. Por taxa ejemplo, ahora Selic, en que é uma das Brasil, maiores do mundo, vinha muito alta, né? la tasa Selic, Saiu que de es una de las más altas, 3,75% 3,75% em 2021, quando ela en el subiu exponencialmente 2021, depois da Covid,
justo después de Ela, COVID, de 6 meses para cá, ela começou a hace cair. 6 meses Mas empezó a como a caer. taxa de Pero juros ¿por qué parou de la cair nos tasa de Estados Unidos e como interés a empezó a inflação na bajar en Europa, Estados Unidos y como ela la não está inflación en caindo no Europa ritmo no esperado está nos Estados Unidos, e cayendo como o con el ritmo ministro esperado ni en los Estados da Unidos y Fazenda, como el hoje no ministro de Brasil, Hacienda ahora ele en tinha Brasil se proposto a ter se había plano de propuesto austeridade a tener un bastante plan de rigoroso, austeridad bastante onde ele riguroso, ia donde iba cortar o déficit público a esse cortar ano, un déficit déficit zero. público O este ano que año vem, y el año 25% que viene, só, el como 25%, 25% de déficit. Isso mudou, eles hubo vão ter que déficit. reconhecer que esse Esto ano vai cambió, haver tenemos um que reconocer déficit, que não este sabem año va a haber ainda un de quanto, déficit. eles pensam que vai No ser sabemos de 0,25 cuánto, e não parece que va a ser de déficit zero. 0,25, Então, o que pero que han dicho eso. acontece? Os Entonces, juros ¿qué es já lo que falaram pasa? que vão subir. Ora, todo Los intereses mundo que van a tem subir. Todos títulos los da que dívida tienen pública, títulos de né? la Que a deuda classe média pública inteira tem, y la porque é um clase nível de media remuneração tiene, altíssimo, casi toda segundo la quem clase está no media, porque es la Estado, única forma, você perde, porque isso se reflete pierde austeridade, porque mas esto quem se tem refleja en título la da dívida pública está austeridad. ganhando. Todo Pero mundo, igual meus amigos ellos están economistas, ganando eu, en todo mundo tem todas las dinheirinho lá economías. aplicado, Todos tienen vai voltar a un subir. dinero Estava caindo, allí, mas já vai subir de está novo. cayendo, pero va a volver a Então, subir. a gente tem Entonces, lo que justamente tenemos um justamente confronto es novo, um conflito novo, que un é nuevo também um conflito de conflicto classe, e que vai ter consequências muito y graves que na va a vida das tener mulheres, consecuencias porque justamente complicadas. você ¿Por passa qué? a ter Porque vamos a tener interesses fragmentados na medida que intereses todos nós fragmentados en la medida podemos que nos todos tornar nosotros também podemos detentores de volvernos ativos. E, portanto, nós detentores de esperamos pela activos. Por sua lo tanto, valorização, né? tenemos que esperar Então, una a valorización. setização é Entonces, aquí um conceito tenemos esta alternativo à ah, comodificação e acti- mercantilização, né? la Por generación quê? de Porque activos, que quando es eu un falo de concepto comodificação, alternativo de de la mercantilização, eu estou comodificación, falando de quê? Eu mercantilización. estou ¿De qué falando de estamos commodities, hablando coisas aquí? que vão ser Estamos hablando de trocadas, né? commodities, algo Produtos. que se va Os a ativos, cambiar, em princípio, productos. você Los quer activos, en guardar, você quer principio, guardar, você los quer que ele queremos se guardar. capitalize, Lo que tá certo? queremos es Você quer capitalizar, investir neles, aquele queremos valor vai invertir en ellos. aumentar Este e valor com va a ele você aumentar vai y con poder depois este valor receber luego rendas vamos a poder futuras, ou recibir se você precisar tomar um ingresos empréstimo, aquele é futuros um o si es colateral, que porque queremos você tener tem muitos ativos, em préstamo, caso de necessidade un você pode colateral con vender, muchos mas você pode dar activos y en isso como caso um de necesidad colateral pueden para o vender o puede banco, ser un etc, colateral etc. Bom, y entre otros. eu acho que essencialmente era Creo isso que eu que queria colocar eso era aqui, más o que menos lo senão que vai ficar quería muito tarde. explicar, A gente vai porque si no voltar a isso vamos a na aula que quedarnos vem, mucho mas eu tiempo y acho vamos que é también a revisarlo en importante la próxima entender sesión. Pero me essa parece dinâmica importante nova entender para além da esta nueva financiarização, que é dinámica, decorrente da aparte de la financiarização, financiarización, que que é esse también está processo, né, dentro de de la financiarización, que es este assetização, que é um proceso de processo de busca e criação de novos asetización, ativos. que E es onde a gente una vê isso búsqueda de los agora activos de forma impressionante é no que diz de una manera respeito à impresionante. transição Tenemos ecológica. esto de la Todo transición mundo está ecológica. lançando os Todos ativos están verdes, os lanzando green estos bonds, activos, os gender bonds, os social los, bonds. los Todo social mundo agora bonds, tem bond para tudo. todos, Que é todos o quê? Que é uma forma tienen esto. de Es una você atrair manera capital, de atraer, esse capital impactar estrangeiro este entra e capital compra esses extranjero títulos, vai entre ter y comprar estos uma títulos palavra, né? y Vai con ello tomar uma vamos a decisão, vai decidir juntamente tomar como é una que esse dinheiro vai decisión ser aplicado e vai ter cómo um se va a aplicar retorno. este E dinero esse y luego va a retorno haber tem que un ser retorno suficiente para ele poder vir y para tiene que cá ser e aplicar suficiente para aqui. que Então, pueda mais aplicarse do que también aquí. nunca, o processo Entonces, de más que nunca, el assetização está em proceso de curso, asetización o inclusive de por causa da activación, transição por decirlo ecológica. así, Eu fico por aqui es e un eu proceso de espero transición ter ecológica. sido pelo menos clara Y e yo eu me peço quedo aquí, desculpas de espero novo haber por não sido ter clara y me conseguido disculpo falar em mucho espanhol. Muito por obrigada. no haber podido hablar en español. Hola, Elena. Bueno, muchas gracias por tu brillante exposición. La verdad que tantas cosas nos dejas pensando. En los comentarios fueron cayendo hacia el final de tu presentación, así que bueno, me gustaría sin muchas vueltas hacértelas para poder alcanzar a conversar un poquito sobre esas consultas. La primera consulta es en portugués. Yo me tomé el atrevimiento de pasar a la traducción de Google. La hace Raquel de Brasil y quiere saber si es posible entender la adopción de prácticas ESG por parte de las empresas que cotizan en bolsa como una especie de adaptación de la financiarización para capitalizar también las cuestiones ambientales y si esto se puede considerar efectivamente como financiarización de la naturaleza.
Esa es la primera Sim, pregunta. sim. Sim, eu vou responder rapidamente. Na Voy a aula que responder vem, nós vamos rápido. La olhar isso. próxima sesión Inclusive, vamos o a ver governo esto. Incluso brasileiro, el gobierno agora, quando brasileño, teve na ahora, reunião, né, cuando tuvo una reunión do Fórum Econômico, del Foro e também na Económico reunião do G20, o governo lançou y del 10 bilhões de G20, dólares, lanzaron 20 10 mil bilhões de millones, dólares em 20 títulos, millones de títulos dólares verdes, en títulos títulos sociais. de Então, bienes y está havendo sociales. uma corrida para Entonces isso. Mas existe isso é o que os eso, governos sí. estão fazendo. Y es Só eso lo que que los as gobiernos están haciendo, empresas solo que já las se empresas adiantaram aos governos. ya se E no adelantaron a los Brasil, gobiernos. tem várias Y en Brasil empresas hay muchas dessa empresas área que é chamada de esta área que le ESG, né? llaman Que é ESG, Environmental, Social and que es el Governance, que elas Environmental mesmas vão criando Social títulos, vão Governance, que están vendendo. creando Você tem um títulos, mercado de títulos venden, hoje no hay un Brasil de mercado de alguma títulos en coisa Brasil como del 250 bilhões de reais. 250 mil millones de reales. Gracias, Lena. Rocío te consulta si la virtualización del comercio, los servicios de salud, la educación, la bancarización digital aumentada y el teletrabajo, entre otros, acelerados con la pandemia del COVID-19, es parte de esa misma estrategia del GAF financiero. Sim, sem dúvida nenhuma, o que Sí, nós vamos totalmente, sin ver, vou dar ninguna um duda. exemplo. Voy a Você darte un sabe ejemplo. que hoje no Brasil, Ustedes saben que ahora en Brasil 65% das novas 65% de matrículas las nas nuevas universidades matrículas en são las EAD, universidades que é son Distance EAD, Learning, né? São son de pessoas que estudam enseñanza a só pela distancia, personas internet. que estudian Elas solo por não vão ter internet. a possibilidade, No van a como tener nós, esta eu creio, posibilidad como inclusive nosotros, pela minha idade, né? A gente vem de incluso uma por mi outra edad, geração, a gente ia porque soy de otra para a universidade, participava generación, do movimento íbamos a la universidad, estudantil, da luta participábamos política, allí de la né? lucha Se política y todo lo socializava na demás, universidade. socializábamos en la Hoje, no universidad. Brasil, Hoy en día en Brasil, 65% das novas 65% matrículas de las são nuevas em distance learning, ensino à matrículas o de distância. los, Quem casi todos financia son o distance de learning, a para vocês distancia. terem ¿Y uma quién ideia? financia São este plataformas, aprendizaje a fundos distancia? Son las de investimento plataformas, investidores fondos de institucionais, inversión como a BlackRock, como como outras, BlackRock que y otras financiam que plataformas de financian las educação superior plataformas que de se educación criam, as superior que chamadas se crean EdTechs, como tem como edtechs, HealthTechs, e que como passam a HealthTechs, y oferecer que serviços, ofrecen passam a estos oferecer servicios cursos. y E as ofrecen pessoas estos vão cursos y comprando las esses cursos. personas van E a vocês têm esses comprar estos cursos que são cursos. Y oferecidos estos tanto por cursos universidades se ofrecen de a través de maior las prestígio, de universidades de maior más privadas, né, que não são prestigio muito boas aqui no Brasil, pelo y también contrário, privadas, mas você dependiendo. passa a ter um Y grande va a pasar a conjunto de tener un cursos, conjunto que grande são de cursos que, por cursos. exemplo, Y son prometem que cursos, por você, ejemplo, fazendo um curso que de le um ano, promete você que si vai hacen un curso poder de un año depois va a poder entrar después numa entrar en empresa, una empresa, plataforma de serviços digital, que plataformas de vende servicios serviços de saúde, digitales, que coisa assim. venden Então, você tem servicios de toda uma salud. Entonces, orientação. Quem hay toda financia una isso? orientación. ¿Quién va a São hacer ese esses grandes financiamiento? fundos. Por quê? Estos Porque à grandes medida que fondos. os ¿Por qué? alunos Porque a medida que entram, los eles estudiantes passam a ingresan, pagar ellos empiezan contraindo a um pagar crédito estudantil, que muitas vezes eles con não un crédito conseguem pagar. estudiantil que muchas Para veces no poder logran pagar pagar, para né? poder pagar, Para poder cursar aquele para curso na poder plataforma estudiar con digital, eles estos tomam cursos de um plataforma digital. empréstimo, né? Eles tomam crédito da própria empresa. E Se aí eles prestan de la ficam empresa pagando. Muitos deles, y por exemplo, têm siguen casos pagando. Muchos já de de ellos que ya empresas tienen digitais, casos de empresas edtechs, de grande digitales, projeção, inclusive edtechs na de América gran Latina, proyección, que incluso quando en elas la depois América arrumam um Latina. emprego para os Y luego jovens que cuando estudaram ellos ali van durante a um ano, un os trabajo para jovens ficam estos reembolsando jóvenes o seu siguen empréstimo nos reembolsando próximos anos este com base no préstamo los seu siguientes salário. años O con base de empréstimo, su a salario. remuneração do empréstimo é Una deduzido préstamo, diretamente do la seu salário. remuneración se deduce Então, directamente del você salario. tem isso que quer no Entonces sistema tenemos financeiro, né? esto en el Fluxos sistema regulares de financiero, un renda. flujos As regulares de pessoas que vão para ingresos, essas las personas plataformas, que estudantes van a que estas tomam crédito plataformas e que que ficam se endividados, eles piden vão prover créditos, fluxos regulares de van renda a que estão crear estos colocados flujos com a regulares entrada de também de novos ingresos que estudantes. también A mesma coisa nas continúa con edtechs. el ingreso Você de tem nuevos hoje edtechs de estudiantes y saúde em los São edtechs Paulo, que hay onde en você Sao tem Paulo, mais por ou ejemplo, menos donde hay 150 mil pessoas 150 inscritas mil na personas plataforma, tá inscritas en certo? esta As plataforma. pessoas pagam
Las Então, personas todo mês, pagan un R$ 90, poco todos los meses, US$ 90 20, reales, 20, por 15 mês. Mas dólares elas al têm mes. direito a pouca Y coisa. tienen derecho a Caso poco, elas la podem verdad. ter uma consulta online. Outra coisa, Podrían elas não tener una sabem bem o que elas consulta vão ter. en Mas línea o y que no se que faz sabe a qué es lo RTEC? Ela garante qué es lo que um hace TEC. pagamento Garantiza regular un das pessoas, pago que são regular os de las fluxos personas, regulares de renda que los vão flujos justamente regulares de alimentar ingresos o que van a retorno desses alimentar el fundos de retorno investimento. de estos fondos de Espero estar inversión. sendo clara. Espero que haya sido clara. Absolutamente. Gracias, Lena. Quedan un par de consultas más. Gabriela quiere saber si en nuestros países latinoamericanos existe relación entre las mafias y el narcotráfico en estas políticas de financiarización de endeudamiento. Si juegan estas mafias y el narcotráfico algún rol o son procesos paralelos. Não, eu acho que essa é uma excelente pergunta e, Es una claro, né, pregunta muy a buena, sí, claro. desregulamentação do La setor financeiro, a abertura da conta capital desreglamentación dos de países, as estructura imposições do y Banco las Mundial e, disposiciones del sobretudo, o Banco Mundial FMI, que a sobre gente abrisse as todo fronteiras el para o FMI capital, né? en cuanto a A las fronteras de dolarização, por capital exemplo, y do la Equador, vocês sabem dolarización de que a Ecuador. Ya dolarização do saben que la Equador dolarización de facilitou Ecuador a facilitó entrada do el narcotráfico ingreso no del Equador e narcotráfico das en facções que Ecuador vieram também y de de todas Sinaloa, né, do México estos e também grupos, da Europa, né, estas bandas para o de Equador. A gente México tem vários a Ecuador. traficantes, Hay várias muchos facções de traficantes narcotráfico allí. vieram para o Equador. Por quê? Porque o ¿Y por Equador tem qué dólar, fueron a não precisa Ecuador? perder Porque en dinheiro, Ecuador não hay complica a dólares. vida do No se pierde el dinero, no narcotraficante se ter que complica fazer la vida del troca, narcotraficante, né? Taxa de câmbio. porque no Quanto que está hace o câmbio? O ningún dólar subiu, cambio, ¿no? o dólar caiu. El Tudo dólar subió o dolarizado. bajó, Teve o todo está processo de dolarizado, paz, el isso proceso de dificultou pares, manter eso esse hizo pessoal difícil lá a, na Colômbia. y Vieram, migraram ya para o saben, Equador, que era um país que nunca hubo un produziu problema en droga, né? Colombia y E luego que hoje está entró diante disso. en Então, o que que isso Ecuador. mostra? Eu vou dar mais um Entonces, ¿qué exemplo aqui no demuestra Brasil. esto? Que não Les doy existe otro mais essa ejemplo. coisa entre o Ya no legal e o existe esto ilegal. A entre lo legal e financiarização ilegal. acaba com La essa ideia que tem uma coisa financiarización legal que tem uma coisa acaba con ilegal. esa Está idea tudo que sea misturado. Vou dar legal um o exemplo para ilegal. Todo vocês, está que nós mezclado. ficamos Un ejemplo sabendo agora aqui. Você sabe que a gente, tudo é grande no que ahora Brasil, tenemos, ya inclusive saben que todo es grande en o Brasil, incluso narcotráfico el e as narcotráfico milícias e tudo que é y ilegal e los criminoso, né? militares E em São Paulo houve uma y también todo lo que es privatização ilegal. En Sao Paulo hubo una dos privatización ônibus, né? Há uns anos de atrás, há uns los 7, 8 buses. anos Hace algunos atrás, años, hace houve uma 7 u 8 años, privatização, hubo quer una dizer, dado em privatización. concessão, não é inteiramente Una privado, o governo dá concesión, uma no concessão totalmente por X privado, anos. el gobierno Tinha dio um una concesión de senhor, 10 dois años. senhores, que tinham Dos de 2 ou estas 3 ônibus personas tenían pequenininhos 3 e que, buses de pequeños repente, eles y que de conseguiram repente mostrar que lograron eles tinham R$ 1 milhão demostrar que e que eles tenían podiam 1 millón de reales y que podían várias linhas de comprar ônibus. varias líneas E de eles, buses. então, Y ellos ganharam a entonces concessão de ganaron la concesión circular entre alguns de bairros na circular cidade de entre São algunos Paulo, barrios de la que é ciudad a de Sao maior Paulo, cidade do que es la Brasil e da ciudad más América grande de Latina. Brasil Certo? A cidade mais y rica de da América América Latina. Latina. Ok. Concessão Entonces, dada pela una concesión Prefeitura de dada São por Paulo, la pelo alcaldía prefeito de de São Paulo. De Nem Sao vou Paulo, entrar no por el mérito alcalde de quem Sao deu Paulo. isso aqui para a gente não arrumar confusão. Bem, o que que se descobriu Entonces, agora, ¿qué se né? descubrió? Que, na verdade, Que en realidad são grupos ligados ao son grupos narcotráfico e às relacionados al milícias que narcotráfico lavam dinheiro y através que da lavan concessão de dinero a ônibus. través de la concesión Então, de se buses. descobriu Y que o se dono de uma descubrió que das el dueño de concessões, una de né, las de uma empresa concesiones, que de são una de las milhões, eles empresas que son têm ônibus millones, novos, tudo bonito, chique, que todo está elegante, bonito, todo es esses elegante, ônibus que esos foram ómnibus, comprados sus com buses dinheiro habían sido lavado no comprados narcotráfico. con Agora, o que dinero que é lavado del interessante? narcotráfico. ¿Y Você qué es ouve interesante debates na aquí? televisão, todo Hubo dia se un fala nisso debate aqui no sobre Brasil, la mas ninguém televisión diz o por seguinte: se brasileña. não tivesse Si no privatizado o hubieran serviço, se privatizado el o servicio, serviço si el tivesse servicio continuado hubiera público, continuado não é? como Isso não tinha público, acontecido. no Mas hubiera, o que no que se hubiera diz? pasado Não, o esto. Estado é corrupto. Tudo que é Y público é después empiezan a corrupto. decir, no, todo O es público, o corrupto, todo lo pessoal que rouba, compran es rouba, rouba. corrupto, los públicos Não, roban, e roban y aí isso é o roban. quê? Quer Tampoco es dizer, não así. é só que Hay- roubam com o no privado, solamente né? que Mas é que roban, o estamos narcotráfico hablando de que e el as milícias narcotráfico mais y, criminosas, y los gente, grupos inclusive, que más esteve presa, criminales, que é ligado ao delincuenciales, personas PCC. que O estuvieron en la PCC cárcel é um relacionados con el comando PPC, PCC da que es un capital, comando que é de um la dos maiores capital, grupos de
que do uno de los narcotráfico no Brasil, grupos mas você más tem dois grandes de grupos que narcotráfico mandam de naqueles Brasil, dois Brasil tiene torres. dos É o Comando grupos que se Vermelho van e o PCC. a Quem la manda cárcel, em el PCC várias y el linhas de Comando ônibus de Rojo, São Paulo é o que quienes están PCC. en las Isso líneas del está bus todos es el os dias no PPCC jornal, y se esto está todos los descobriu días en los e diarios, foi en la possível televisión, fue por quê? descubierto y fue posible Porque hacerlo. fluxos ¿Por financeiros, os quê? caras Por los flujos aparecem com dinheiro, financieros, eles têm, tá, e ellos tem subsídio do aparecen con Estado, dinero isso y ainda hay un é subsidio del subsídio do Estado, Estado eso es para lo más operar, interesante, para não elevar para tanto o operar, valor da tarifa. para no elevar Então, é para tanto el vocês valor verem como é de las que o tarifas también. narcotráfico, o Entonces, tráfico aquí de drogas, podemos as ver cómo milícias, a el venda de arma, narcotráfico, el tráfico tudo de isso drogas, se ventas de armas, favorece desse todo esto ambiente de se va a favorecer de este desregulamentação, de ambiente criação de de ativos, de desregulamentación, creación propriedade, de né? activos, de De propiedades, direitos de propriedade, de que é a derechos de característica da propiedad, que es financiarização. la característica de la financiarización. Gracias, Lena. Quedan dos consultas más que si me permitís te las quiero hacer al mismo Ah. tiempo. Una es de Alicia de Perú. Quiere saber si qué tan factible es aplicar el Financial Transaction Tax a nivel global. Y Denise de México dice que la financiarización pone en disputa, digo bien, el argumento de que es el trabajo el que genera valor, pero al mismo tiempo ha permeado en actividades esenciales como la de la provisión de cuidados. Ahora que se discute sobre el financiamiento del cuidado, ¿cuáles son los riesgos de la financiarización y cómo enfrentarlos? Obrigada, Lena. Sí. Bem, a gente vai falar sobre isso Sí, na vamos a aula que hablar vem. sobre Vou esto en retomar la essa coisa, clase porque que se a viene. gente Voy a volver a consegue hablar de esto porque si instituir uma nosotros economia de logramos instituir cuidados una economía de verdadeira, com cuidados uma mudança, verdadera né, do ponto de como vista da cambio provisão dos serviços y públicos, de la provisión de você los servicios tem uma públicos, tendência de reversão da tenemos una financiarização. tendencia É de la isso que reversión tem de que la ser feito, né? financiarización. Es eso Então, lo que se isso debe hacer. pode ocorrer. Agora, Esto podría se ocurrir vocês olharem esse livro que eu si estou ustedes ven lançando, este Os libro que estoy Trabalhos da lanzando Jasmine con Gideon los e trabajos de da Jasmine Kate Bayliss na y de Inglaterra, Kate Bailey de vocês vão ver que Inglaterra, são os grandes van a grupos revisar qué son los financeiros grandes que hoje grupos financieros que são os hoy detentores, né, son los das casas de repouso, desses defensores lugares de onde, las para onde casas vão as de pessoas idosas descanso e para que las precisam personas de mayores y que atendimento, de cuidados, necesitan etc. atención, Então, cuidado y é todo lo porque está demás, tudo ligado ao capital porque todo está imobiliário, né? relacionado al Então, capital hoje, nós inmobiliario. temos Entonces, a hoy en Orpea, día foi uma empresa tenemos francesa, né, que durante a Afteia, que es una Covid empresa é francesa que a maior durante la empresa de COVID, provisão de la más serviços de cuidados grande para de pessoas idosas provisión na de servicios de França, e se cuidados para descobriu que a taxa de personas mayores en mortalidade das Francia, se pessoas descubrió que idosas la aí tasa de era mortalidad de las altíssima. personas Se viu a mesma mayores coisa nos era Estados muy Unidos alta, durante a y lo Covid. mismo en E Estados essa Unidos empresa, que durante la teve que COVID. fechar Esta várias empresa que tuvo unidades, que está cerrar muchas criando unidades está grande, creando uma grande residência para una idosos em São Paulo, residencia de muy alto grande luxo, para caríssimo, porque, de mayores, novo, essa coisa para que eu te adultos cito de mayores, que fluxo es de de renda. lujo, Então, os muito porque ricos ellos vão necesitan colocar sua família este já numa flujo empresa que foi de fechada na França e ingresos deixou morrer os muito ricos mm, idosos da França, para a gente ter uma ideia. y es una empresa que Mas ha eu dejado quero, eu não que entendi bem fallezcan, a que mueran primeira muchas pergunta, mas eu personas, vou voltar na muchos aula adultos que vem. mayores en Mas Francia. a Eso es lo que está economia de pasando. Yo voy a cuidados, dentro de hablar uma también lógica de da la otra economia pregunta en la feminista, próxima de sesión. uma Hay una lógica de economia la de economía compartilhamento, feminista, né, de es una solidariedade, de economía investimento público de compartir, massivo, de de mudança nas horas de inversión pública trabalho, masiva, quer de dizer, uma cambios de horarios revolução de do ponto de trabajo. vista Es de una como a gente revelación de los puntos de concebe vista de a cómo produção, a concebimos la circulação e a producción, de la distribuição circulación da y riqueza nas distribución nossas de la sociedades. riqueza en nuestras Isso sociedades. implica Y uma esto reversão desse implica una processo de reversión de este financiarização, proceso que de é algo que eu acho que ainda não financiarización está no que creo que horizonte no e que está nós vamos ter en el muita horizonte y dificuldade que tenemos mucha em dificultad promover, inclusive porque, de como eu disse, promover, a porque como ya financiarização dije, começou la justamente pelas financiarización famílias, comenzó né, que justamente por tiveram las seus sistemas familias de que aposentadoria comenzaron con este sistema de jubilación, transformados em fundos de que se capitalização, transformaron en fondos de foram capitalización incentivadas a y se adquirir moradia, motivaron a fueron pagar motivados a juros adquirir, altos, na expectativa, né, a dos tener filhos que também pagar estos viessem a se intereses realizar, altos y las para expectativas. poder, depois, na como se fez na Europa, né, vende a casa para ter mais liquidez, ter mais cash, né, Vendieron para poder sus atender as casas suas para tener más liquidez, necessidades para como atender sus idoso, já que as necesidades políticas como públicas adultos estão mayores, sendo porque las políticas cortadas e públicas a gente tem
se desfinanciamento das cortaban, políticas ya no había un públicas. Então, tudo isso financiamiento está de las muito políticas entrelaçado. públicas. Todo Eu esto queria só está pedir, relacionado. se Solo fosse quería possível, que você pedir, me si fuera reproduzisse a posible, primeira questão, porque eu não que entendi me direito a questão. vuelvas a decir la primera pregunta, Montserrat. por favor. Montserrat. Sí, claro que sí, Lena. Ahí voy. Alicia Maldonado te pregunta qué tan factible es aplicar el Financial Transaction Tax a nivel global. Enfim, todo mundo fala nisso, parece que, Si todos inclusive, hablan de cada vez esto, mais parece seria que cada vez possível, né, más sería aplicar. Vocês posible viram aplicarlo. que Ya se o dieron cuenta Biden que tentou Biden o implementar Biden trató de essa taxa implementar sobre esse imposto esa sobre as tasa sobre este corporações, né, impuesto em a las nível global. corporaciones A ideia inicial, a nivel justamente para global. não La idea ter empresas inicial deixando os Estados para no Unidos para irem para os tener paraísos empresas en los fiscais ou para a Estados Unidos, para Irlanda, los onde elas paraísos têm uma série de fiscales, vantagens, Tailandia, donde hay muchas ventajas. essas empresas acabam se Estas valorizando empresas de um sistema tributário diferenciado, né? valorizando de un Tarifas sistema diferenciadas. Mas, por exemplo, o diferenciado. Biden Y, por queria, né? Os ejemplo, americanos queriam que Biden, essa taxa, los americanos a querían taxa que esa de imposto tasa sobre as corporações sobre fosse las de corporaciones 21%, sea e de ela ficou em 15%, 21%. que a Irlanda, por exemplo, foi contra, vários outros países, e eu nem Irlanda sei no se ela estuvo de já foi acuerdo y otros países completamente y no sé implementada, essa si es que taxa, esse se imposto, né? Então, completamente eu acho que a se pudo ideia de lograr. que a gente vai ter um Entonces yo creo imposto que la global, o idea de Piketty tener un fala muito impuesto nisso, a global, menina, né, que foi prêmio Nobel de la, Economia, fala que existe esta cada vez señorita mais que fue premio clareza de Nobel que de isso é Economía absolutamente necessário e fundamental. sobre lo que Enfim, es eu acho necesario y lo que que es fundamental se a gente también, não bueno, consegue ter um si no consenso logramos tener para un acabar com consenso uma guerra para terminar con la guerra, fratricida, uma guerra colonial em Gaza, hoje, eu fico pensando se eh, a gente vai conseguir, de tenemos que pensar fato, si vamos a lograr, implementar algum de hecho, imposto implementar un global impuesto sobre global os ricos, porque os ricos sobre estão los cada ricos, dia mais porque los ricos. ricos Mas cada vocês día son sabem que, más por ricos, pero ya exemplo, saben o que, por Elon Musk, ejemplo, ele paga como imposto de renda nos ellos pagan Estados como Unidos impuestos alguma de coisa ingresos en como, Estados sei lá, Unidos, 80 mil de renta como dólares, creo que de 80 e mil dólares, una cosa así. o Zuckerberg Y também, Zuckerberg porque, na también, verdade, porque en eles realidad têm ativos, tudo deles são ellos ativos, tienen a riqueza activos, todo de deles é ellos es ativos. activos, Então, sus o que que eles riquezas fazem? están Eles en tomam activos. ¿Y qué es dinheiro lo que hacen? emprestado nos bancos Se e prestan eles dão os dinero del seus ativos banco como y les dan colateral. sus E activos como como eles têm uma colateral. dívida, eles Y como acabam tienen não una pagando imposto de deuda, renda, porque eles terminan têm uma pagando dívida. E você, impuestos de então, deduz do que renta y você como tem a tienen pagar una a dívida deuda, que você tem. deduce de lo Então, que ya tienen. veja, a gente não Fíjense, conseguiu nem ainda fazer os nosotros no multimilionários e pudimos o número hacer de bilionários, ser como vocês sabem, multimillonarios y el número cresce todo ano, de bilionários cuja billonarios o riqueza multimillonarios justamente é se- estimada em cima es, dessas classes de ativos, da produção desses es porque ativos, tienen que este se tipo de valorizam a activos de cada producción dia que e que, se se a gente valorizan todos passar por los um días. processo, né, de desvalorização Y aguda, si pasamos por uma un queima proceso de dessa riqueza, desvalorización isso aguda, evidentemente poderia trazer evidentemente consequências podría bastante traer nefastas. consecuencias É só para bastante dizer nefastas. que a incerteza e os riscos que nós corremos são muitos. Obrigada. Muchísimas gracias, Lena, por tus respuestas, tu posición tan clara. Te agradecen mucho en el chat, en los datos, la claridad y bueno, la complejidad. Eu não consigo ver o chat, mas tudo bem. Obrigada. Eu espero ter sido clara e, de novo, eu lamento não falar Gracias, yo espanhol, espero mas ser, quem sabe na haber próxima sido encarnação clara eu volto y falando espanhol. discúlpame por no hablar en español, pero quién sabe de otra vez sí. Será hasta la próxima clase, que bueno, por suerte tenemos una más. Nos queda una instancia más de conversación, que quedaron muchas preguntas sueltas ahí en el tintero, porque bueno, es un tema sumamente actual y necesario para repensar nuestras economías, nuestros estados, y bueno, el presente y el futuro.